Fala pessoal, tudo certo? Hoje aqui apresentando o nosso grande podcast, que é o segundo episódio, tendo a honra de receber meus grandes amigos Diego Spengler e Juliana Bertoncellos, junto na gravação, nosso parceiro aí e coprodutor, Gabriel da SMK. Gente, é um prazer imensurável ter vocês aqui hoje para a gravação do nosso segundo podcast desse projeto que a gente tem iniciado aqui dentro do bairro. E eu acredito que essa nossa conversa vai ser algo muito produtivo, tanto para nós, quanto para todos os telespectadores que estarão ligados no YouTube e tanto escutando no Spotify. Bora lá? Imagina, o prazer é o nosso, Júlia. Obrigada pelo convite. É um prazer, uma honra participar de um projeto tão legal como esse, né? E aqui no bairro, que tu estava me mostrando o trabalho maravilhoso que tu está fazendo com o pessoal aqui. Então, muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. Agradecer muito, acho que é muito em função também da nossa amizade, de estar acompanhando esse teu desenvolvimento até chegar aqui. E espero que a gente possa contribuir com esse teu papel aí de educativo que tu está propondo no bairro e que a gente consiga incentivar jovens, até pessoas que queiram empreender e também desmitificar um pouquinho essas questões de quebrar alguns paradigmas, né? E mostrar que realmente é possível. Né? Nós podemos falar isso, a gente está aqui hoje há 10 anos, vamos falar um pouquinho depois sobre isso. Então é possível e bora lá incentivar mais empreendedores aí de São Leopoldo e do bairro aqui da Feitoria. Não, para mim, né, quando eu pensei em pessoas que eu vou trazer para o meu podcast, né, primeiramente a gente vem as que deixam a gente mais seguro, né? Porque iniciando um projeto, a gente sempre tem aquela insegurança. Será que eu vou conseguir me desenvolver? Será que eu vou conseguir fazer boas perguntas? Será que a gente vai conseguir ter uma conversa legal? E nada melhor do que trazer pessoas que tu já tem um convívio, tu já tem uma conversa, então tu sabe que uma barreira já foi quebrada, né? E eu acredito que hoje, aqui nessa nossa conversa que a gente vai ter, a gente vai conseguir desenvolver algo bem legal e deixando um pouco de lado, né, querendo ou não, toda essa tensão que a gente tem, principalmente nos primeiros episódios, com esse monte de câmera aqui, nos gravando, nos filmando, né, e editando toda a nossa fala. Pessoal, para quem não sabe, eles são donos, para mim, é a melhor academia aqui de dentro de São Leopoldo. Mas, com certeza, eles não nasceram nessa academia. A academia não foi consolidada assim do jeito que ela está hoje. Ela teve todo um processo. E hoje a gente vai desmistificar e a gente vai falar processo por processo, como eles chegaram lá nesse ápice, nesse estouro, né, que é a Life, que é um prazer treinar lá, que é um lugar de network, que é um lugar onde se sente bem e é um lugar de serviço excelente. Então hoje a gente já queria iniciar isso perguntando para vocês sobre essa questão Life. Quando surgiu isso? Como foi que aconteceu esse movimento? Bom, surgiu assim, eu sou, pouca gente sabe, mas eu, na verdade, eu sou quiropraxista, né, formada, pós-graduada em quiropraxia desportiva, que eu gosto muito da questão do esporte, atividade física, sempre gostei, e saúde. E o Diego, administrador, né, e nós casados, a gente tinha esse sonho de, vamos trabalhar juntos, vamos montar um negócio em que a gente possa trabalhar juntos. E a ideia foi fazer um centro de saúde, né, em que eu pudesse trabalhar e o Diego administraria. E aí surgiu uma oportunidade dele abrir, da gente abrir esse centro ali na frente, onde é a Life hoje, onde hoje é a Divina Terra, e daí abrindo uma academia junto. E nós abrimos, né, tinha quiro, tinha massoterapia, tinha nutricionista e a academia. E aí, como negócio, a academia, na verdade, começou a desenvolver, né? Acho que foi meio que a Life que nos escolheu, assim. Então, a academia começou a se desenvolver. Então, a gente foi focando cada vez mais na academia. E aí, eu, como profissional da área da saúde, eu sempre quis levar essa questão do exercício físico como uma fonte principal de saúde. Eu sempre indiquei para os meus pacientes, sempre vi atividade física como o maior precursor de saúde, né? Então, quando a gente pensou em academia, a gente pensou, não, tem que ser algo que a gente vai realmente levar saúde para as pessoas, que seja um bom atendimento, que a gente cuide de verdade de cada pessoa. Então, acho que foi assim que foi se desenvolvendo, né? Exatamente. Lembrar também que nesse período eu não trabalhava na academia, né? Então, a Life hoje tem 10 anos e durante 5 anos a Ju, vindo da área da saúde, né, sem qualquer experiência administrativa,
ela simplesmente se viu gestora de um negócio. Então, claro, a gente conversava muito por telefone, mas eu trabalhava em outra cidade. Eu trabalhava numa companhia de petróleo, então eu atendia vários municípios, estava sempre na rua, e eu não tinha como ficar ao lado dela fisicamente. Então a gente começou esse negócio e ele permaneceu durante 5 anos só com a Ju. Então, assim, imagina um desafio, né? Ela, profissional de saúde, sempre autônoma, sempre nunca trabalhou assim com gestão de equipe financeira, nada, e se viu tendo que fazer. E, né, e aprender a cada dia, se desenvolver. Então, assim, a gente sempre fala sobre isso, e quando eu falo, ela não se preparou, a vivência preparou ela e fez com que ela se tornasse hoje a empresária que ela é. Então, assim, às vezes a gente pensa assim, tem que me preparar, quanto tempo eu vou levar para abrir meu negócio? Aqui um exemplo, né, clássico. Ela se desenvolveu, ela foi no dia a dia aprendendo, né, com todos os desafios que a gente teve, foi crescendo com os desafios e durante 5 anos ela tocou a Life sozinha. Imagina. Entende? Então a minha entrada na Life ela aconteceu a partir da minha saída da empresa que eu trabalhava para a mudança do prédio atual, para planejar essa mudança, né? A gente teve um desafio grande de planejamento dessa mudança para esse prédio que a gente está hoje, troca de todo o parque de equipamentos. E ali foi onde a gente decidiu em conjunto que era o momento de eu, né, focar 100% junto com ela. Então, eu digo, foi importante para nós que eu permanecesse na empresa, porque a gente não pode... Aí já a primeira dica do podcast... Já vou anotar aqui. Não abre uma empresa dependendo a curto prazo da rentabilidade dela. Por quê? No mínimo 1 ano, né? Nem vai. A gente tem a maturação, a Life ela demorou anos para maturar. Então, assim, a gente, graças a Deus, a gente entendeu isso desde o início, que a gente ia abrir o nosso negócio, porém, o meu emprego era importante naquele momento para que ele sustentasse o nosso custo de vida e a gente não dependesse do nosso negócio. Então, isso foi com que fez com que a Life chegasse até onde ela chegou. Que a gente não dependesse dela nos primeiros momentos, os primeiros anos, e essa é a chave do sucesso. A gente vê muito assim, fazendo alguns exemplos, pessoas que acabam saindo do emprego, né, ou enfim, são demitidas, pegam a rescisão, aplicam todo no negócio e já, né, precisam depender dele no 2º mês. Então, assim, não vai acontecer. Via de regra, não vai acontecer, né? São raros os casos que isso vai dar certo. Então, assim, é bem importante trabalhar a abertura do negócio com uma fonte de renda já, né, estabelecida, ter uma fonte de renda segura para poder esperar a maturação desse negócio. Uma das falas que a Ju falou ali agora, que é bem isso, conversar com 100 empreendedores é geralmente aquilo ali mesmo. Ela começa o negócio pensando em quiropraxia. A academia era 2º plano, né? E a importância foi o quê? É dar o start. Uhum. Não, eu vou ir, eu vou fazer. E daí, no trajeto, tu vai vendo novas possibilidades de novos empreendimentos e tu vai sentindo o público, tu vai sentindo o que está acontecendo. O que está acontecendo aqui? Poxa, olha só, a quiropraxia não está dando... Olha só, eu acho que aqui eu consigo ter muito mais... Então, tu foi largando aos poucos a quiro e ficou mais focado na academia. Sendo que o primeiro plano A era a quiro. Sim. Né? E a academia o plano B. E também essa questão que o Diego traz, sério, gente, isso é fundamental para qualquer empreendedor, para qualquer área. Eu lembro que quando meu pai ele iniciou aqui a confeitaria, ele trabalhava em 3 empregos. Ele iniciou a confeitaria, a gente só tinha uma garagenzinha ali onde a gente vendia os pães, as coisas. E meu pai trabalhava na confeitaria na parte da manhã, fazia toda a produção até o meio-dia. Depois ele saía de lá, ia para outra confeitaria, fazia toda a produção, tá? Fazia questão de confeitaria e padaria. Fazia toda a produção. E à noite ele chegava aqui e fazia a nossa produção. E ele ficou assim durante 1 ano, trabalhando em 3 empregos e mais aqui. Quando aqui começou a dar um retorno que ele via assim, agora dá para pagar, não dá para morrer de fome. O que eu vou fazer? Vou sair de um emprego, vou lá fazer um acordo para ter uma reserva de emergência, né, e seguir. Porque, cara, é muito mais fácil do que... Não é questão de ser mais fácil no início, é muito mais difícil a questão de trabalho,
Mas para dar certo, não tem outra escolha, né? E outra questão também que acontece, né? Que o pessoal que ainda não foi apresentado, eles são pais, eles têm 2 filhos, que é a Antonella e o Bernardo. Então, olha o tamanho da responsabilidade que eles já têm dentro de casa, né? Que é o maior ativo, o maior investimento que eles têm acredito que com certeza são os filhos, e agora em trazer todos esses mantimentos através de novo empreendimento, a exposição é muito grande. Então, a melhor coisa que existe para nós, que queremos iniciar um novo empreendimento e queremos conduzir, né, para uma vida empreendedora, é acompanhar essas pessoas e ver o que eles fizeram para, assim, minimizar os nossos erros. E essas dicas que vocês já deram para nós aqui, para mim, principalmente, que já anotei, e para o pessoal que está escutando, com certeza já foi algo de grande valia, assim, ó, com certeza. Mas bora lá, gente. A gente, até uma coisa que o Diego estava falando, essa questão, assim, eu tenho visto muito também Flávio Augusto, Caio Carneiro, todo mundo falando que a gente vê as pessoas mais bem-sucedidas, às vezes não são os mais inteligentes, ou os que mais estudaram, ou os que têm mais oportunidades, mas são as pessoas que têm a coragem de ir lá e fazer, né? E acho que isso é uma coisa que não nos faltou, e eu também sempre falei, e fomos que a gente tem que ir, dar o primeiro passo que o chão a gente constrói, né? Então a gente vai indo. E também que o Diego falou sobre a questão da formação, né? E realmente, para mim, foi um início, assim, foi bem difícil para nós dois, quando a gente decidiu. Como a minha renda era a renda variável da casa, eu disse, bom, então eu deixo a minha, né? E tu fica com a tua, porque se tudo der errado, a gente ainda tem uma renda e como honrar os compromissos, né? E aí o Diego ficou, e por isso que eu acabei ficando esses 5 anos mais sozinha ali e aprendendo na prática mesmo. Foi bem isso, não me preparei tanto. A vida, os acontecimentos foram me preparando. E é importante que a gente sempre aprenda com as lições e com o que a gente passa no dia a dia. Conforme a gente vai aprendendo, a gente vai evoluindo. E isso foi bem importante. E ter 2 filhos pequenos também. Não, eu fico imaginando, né? Porque eu tô hoje, né, querendo ou não, eu sou o cara que tô tocando a confeitaria, tá? Meus pais, né, deram se aposentaram, vamos dizer assim, e eu segui. E eu fico pensando, cara, eu não tenho filho ainda, né? Não tô com uma mulher ali dentro de casa também, que existe essa questão que a gente quer trazer aqui, porque vocês têm um relacionamento duradouro aí de 18 anos. 18 anos. 18 anos empreendendo com um filho, com todas essas questões. E eu quero, porque eu preciso aprender isso aí com vocês, né? Então, vamos falando agora. Beleza, vocês estavam ali, daí o Diego decidiu, depois de 5 anos, dar o próximo passo. Que é o quê? Seguir com a Ju ali na Academia Life para potencializar o negócio. Com certeza. Então, né, dedicar 100% do tempo a principalmente a essa mudança, né, onde a gente estava dando mais um passo, porque até contando um pouquinho da história, a gente abriu em 2013, onde é hoje a Divina Terra, na frente da Life, mas em 2016, quando fechou, 2015, fechou o restaurante Caçarola, bem tradicional em São Leopoldo, na esquina da Marquês do Orval com o Lindolf Collor, e aí... E o prédio é do mesmo proprietário que, né, do primeiro prédio que a gente estava instalado. Então a gente, né, nessa questão que a Ju falou agora de não ter medo de fazer acontecer, a gente já estava no limite operacional, assim, a gente já tinha conseguido lotar o nosso espaço físico e nós não tínhamos mais espaço para crescer em número de alunos, então a gente estava estagnado. Então a gente resolveu, né, ali conversamos, olhamos o prédio e vamos dar mais um passo agora é a hora de evoluir. Aí a gente chamou o proprietário do prédio, ele ficou um pouco desconfiado ainda, né, porque a gente tinha menos de 3 anos de operação, né, então tinha menos que fazer... de 2 anos quando a gente chamou ele. Exatamente. E aí, cara, tinha que fazer uma reforma absurda no ponto, porque era um restaurante, tinha que fazer um segundo piso que não existia, porque para ter um espaço melhor, consideravelmente melhor do que nós tínhamos atualmente, naquele momento. Então, ele não queria fazer essa obra. Então, a gente discutiu o que nós vamos fazer para viabilizar essa obra. A gente quer se mudar para esse prédio, a gente precisa evoluir. A gente estava incomodado, a gente precisava... Mas isso também é uma questão de perfil, né? Exato. Eu acho que tanto eu quanto... acho que mais até eu um pouco.
não gosto de ter limites. Eu sempre quero mais, 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 quero ir. E isso era uma coisa que a gente queria crescer. A gente estava ali, a gente poderia ter maturado o negócio ali, ter continuado e ter ficado bem. Mas, na verdade, nós dois, assim, a gente sempre queria crescer e eu, pelo menos, eu tinha uma visão, e até quem está trabalhando com a gente desde o início sempre me ouvia dizer, eu ainda vou ser a referência de stand up paddle, eu vou ser a referência de stand up paddle. Eu sempre dizia isso, desde o início. Então, para isso, a gente precisava crescer, né? E aí veio toda essa questão da mudança. Exato. E aí tu me pergunta, cara, mas vocês já tinham pouco tempo, né, menos de 2 anos, vocês já tinham condição financeira para fazer uma mudança dessa? Não, nós não tínhamos. De novo, a gente ainda estava pagando todos os financiamentos que nós tínhamos feito para abrir a primeira academia. Só que aí a gente começa a conversar com a Ju, aí, nesse ponto eu acho que essa dupla, né, faz muito sentido, porque a Ju ela é muito criativa, então ela tem muitas ideias de como fazer, e eu sou o cara que depois que a gente conversa e ela traz as ideias, eu vou lá e faço. Não sei como, eu vou dar um jeito e vou fazer. Vai acontecer. Vai acontecer. Então, eu fui atrás, daí como é que eu vou viabilizar recurso? E foi cara, para te ter uma ideia, nós assumimos a reforma, a gente convenceu o proprietário nós vamos assumir a reforma, a gente comprou uma carta contemplada de consórcio, colocamos a casa dos meus pais como garantia. É isso aí, cara. E aí viabilizamos o recurso, cara, daí ele obviamente nos ajudou na questão do aluguel em função do investimento, e tivemos que comprar mais máquinas, porque o prédio era maior. Fomos atrás, conseguimos na época não era BNDES, era um Progers, um banco. E aí, cara, deu tudo certo, a gente conseguiu foi uma loucura, a gente conseguiu se mudar, fez a reforma lá, toque de caixa, porque a gente tinha que se mudar num prazo ali para não ter 2 aluguéis. Né, porque eu ainda estava grávida de 7 meses, quando a gente no meio se de mudou. tudo isso. Você tem engravidado, porque só uma reforma não é o suficiente. Não, reforma, gravidez. E era eu que cuidava, né, da academia, então a gente precisava me mudar antes de ter o B, né, então a gente teve que apressar a reforma, tudo para estar pronto, e daí 2 meses depois o B nasceu. A gente foi pra lá em março de 2016 e o Ben nasceu em junho. Em junho, Então, cara, foi doideira, assim, foi mais um peitaço, sempre digo, né, peitaço em cima de peitaço, e a gente conseguiu se mudar, e aí, cara, foi muito legal, porque, assim, nós estávamos, na época, eu acho que saturados já com 400 alunos, e a gente se mudou, e do nada a gente chegou em 700. Foi muito rápido, né? Veio muita gente, porque o prédio novo ali, enfim, trouxe... Não é do nada, né? Com o trabalho, a gente já trabalhava bem, mas eu digo assim, foi muito rápido, né? Crescimento. Foi mais rápido do que a gente esperava. Eu acho que ali a gente viu que a gente estava certo, né? Nós tínhamos consolidado um modelo de negócio ali que a gente priorizava muito a questão da proximidade com o aluno, atendimento, e nós não tínhamos só mais espaço. Então, tanto é que eu falo do nada, mas é que quando a gente abriu um espaço maior, as pessoas vieram. Porque nós já tínhamos, né, de alguma forma, criado essa reputação do nosso modelo de trabalho. Então começou a crescer, assim, e aí a gente foi de um patamar, tu imagina, quase dobramos o número de alunos. Então já mudou um pouquinho a característica do negócio, o perfil do negócio. Só que também a gente tem que dizer, não foi tão assim, né, fácil. Também, além disso, o Diego, né, gosta muito dessa coisa de obra, de se envolver, então ele estava felizíssimo com a reforma. Gente. E aí, por dentro, eu sou mais da estratégia, né? Obra, e aí, por dentro do negócio, ali, a gente começou com a estratégia de reformular a equipe, aumentar a equipe, e mudar um pouco o nosso modelo de atendimento, profissionalizar mais, porque no primeiro prédio era muito familiar, né? A nossa equipe era composta por 5 pessoas, né? 3 professores, eu e uma recepção. Então, nessa época, até ter o B, eu trabalhava 18 horas, direto, assim, lá. Desde que abria até fechava, eu era recepção, eu era empregada, eu era tudo, assim, então, e administrativo e tudo mais. E aí a gente, já que a gente vai aumentar agora, dobrar de tamanho, então a gente precisa remodelar o nosso negócio. Então, dali que foi sendo de uma coisa familiar e a gente tornando um negócio com modelos, com procedimentos, com uma profissionalização um pouco maior, que conforme o teu negócio vai crescendo, tu vai vendo que o negócio mesmo pede que tu comece a profissionalizar procedimentos, a ter processos, a ter uma padronização. Então, tudo isso
vem junto com com o crescimento, né? São coisas que não adianta, tu tem que fazer. E aí foi um ano também preparando a equipe, mais professores, mais recepção, montamos todo um modelo. Eu fiz eu estudei um ano fiz uma consultoria de um ano de procedimentos, montar procedimentos e processos, como que a gente faz uma empresa. E é uma coisa, assim, que para mim, que como o Diego disse, eu sou um perfil mais criativo, para mim é uma coisa que já é mais difícil de fazer, mas a gente se esforça, faz e deu certo, né? Hoje a gente vê que é importante mesmo. Não, com certeza, se tu olhar, gente, o pessoal ainda que não treina na Life, que vai procurar a Life agora, Aí, boa. se você chegar lá, tu vai ver que existe tanto um padrão na hora da recepção, quanto do professor, até do atendimento na hora de chamar a tua atenção dentro da academia. Né? Eu sou formado em Educação Física, então hoje eu tô lá, acho que faz 4 anos que eu tô na Life, de 3 a 4 anos, há uns 3 anos. Vamos arredondar para 3. Mais um pouco mais, acho. E esses dias eu fiquei pensando que, cara, eu nunca fiquei tanto tempo na academia. Porque eu sempre, sabe quando tu fica assim, não aguenta mais o lugar? Uhum. E, não é pelas pessoas, não é, mas tipo assim, tu tá ali, cara, tu tá treinando já faz 1 ano, tu tu quer conhecer gente nova, tu quer dar uma... E eu fiquei pensando, por que na Life eu permaneci? Porque, cara, cada ano parecia que a Live era diferente. Uhum. Cada ano existia, ou era uma mudança na estrutura, ou era uma mudança que tu via ali dentro acontecendo um evento diferente, ou tu via algum movimento, alguma coisa, sempre vai acontecendo, sempre vai inovando. E isso faz a gente ter a percepção, me fez ter a percepção que eu não estava no mesmo lugar. Eu estava num lugar de movimento, que se movimentava, que avançava. E isso é a melhor coisa que existe, né? Eu acredito dentro de um relacionamento, dentro de uma amizade, a melhor coisa que tem é uma amizade estar em movimento. Claro, cara, aquela amizade nunca é a mesma coisa. O amor, o respeito é o mesmo, mas aquela amizade sempre vai te trazendo algo novo. Tu vai aprendendo alguma coisa com aquela pessoa nova. Né? Acredito que dentro de um relacionamento isso também deve acontecer. Sim. Mas uma das coisas, uns pontos positivos que eu vejo dentro da Life é isso. Cara, não é a mesma coisa. Tu vê que ele tá sempre buscando uma melhora tanto para o aluno, tanto para o ambiente, tanto para vocês mesmo, né? Como a Ju falou, nessa busca pelo processo. Uhum. E quão importante é o processo. Muito. Tu padronizar o serviço para a pessoa que chegar ali já saber o que ela tem que fazer. Tem um processo. Uhum. Já tem algo montado, modelado e testado. Sim. E, deu certo assim, tá dando certo assim, a gente vai fazer isso aqui. Né? Então, acho que isso é bem, bem legal. Então, vocês passaram, houve já essa evolução, né? Acho que a Life, a gente pode falar de 3 evoluções, que é dos 3. Dos 3 prédios. Eu ainda não, eu desconhecia a Life, ainda quando ela era na esquina ali que tu falou, não lembro o nome das ruas, mas enfim, porque eu treinava e estudava com o teu irmão, lá na Unicinos. Acho que mais estudava. E eu conheci o teu irmão lá, né? Eu te conheci também através do Johnny, que vai ser um dos nossos convidados aqui, os próximos, não os próximos agora, mas logo ele vai estar aqui com a gente também, contando toda a experiência dele sobre os empreendimentos, sobre a vida, mas foi através do Johnny que eu te conheci. E eu não treinava ali naquela da esquina. Eu só fui conhecer a Life depois que ela passou pro outro prédio, né? E foi pouquinho, acho, quando aconteceu ali, acredito, agora vamos passar a falar do próximo passo, eu queria saber de vocês, porque eu acredito que esse sim foi o mais desafiador, né? Com certeza. Para ter uma ideia, a gente, para aquele prédio, a gente foi em março de 2020, quando começou a pandemia. Só que, como que aconteceu essa mudança? Mais uma vez, e aí isso é muito meu, assim, tipo, em 2018 a gente começou a planejar, tanto que o Diego saiu a gente começou a planejar essa saída dele, né, da Ipiranga. E foi uma coisa assim, a gente estava falando, eu estava um dia com um proprietário que a gente acabou desenvolvendo um relacionamento muito legal assim com ele, e ele ia todo mês lá e a gente conversava. E mais uma vez a gente estava com esse problema de estar ali, o prédio estava bem cheio, tinha coisas que não nos atendia, que não teria como a gente mudar ali. E aí um dia, conversando assim com ele, eu falei, mas não tem um outro por aqui para eu me mudar, um outro prédio assim? Mas ali já estava lotada a academia também? Já estava no espaço. Foi do primeiro estágio para o segundo e rapidinho, quantos anos vocês ficaram? 2 anos ali.
2 anos dessa mudança já tava... Não, ali a gente ficou 4, mas 2 anos a gente já tinha chegado no ápice, né? E aí a gente ficou mais 2 anos fazendo a mudança, porque isso que eu falei com ele foi no meio de 2018, assim, não tem um outro prédio por aqui que vá nos atender nessas questões que eu havia conversado com ele. E ele, talvez eu tenha. Deu, opa, né? Eu sou sempre aberta a conversar, negociar. E ele, mas eu não posso te falar ainda. Vamos ver. E aí foi, né? E o Diego ainda não tava. E eu ia todo mês ali conversando com ele. Conseguiu, e aí tá vendo? E ele, se eu fechar uma coisa, eu vou te avisar e vai ter. Acho que vai ter, eu vou te oferecer. E só em dezembro de 2018, né? Que ele chegou e falou, ó, conseguiu, vai ser um prédio assim, que daí ele tinha fechado com o Sicredi. E vai ter um segundo andar que eu ia fazer a minha empresa. Mas se vocês querem, então eu troco e trago a minha empresa para cá e boto vocês para lá. E eu disse, né, a gente, então, fechou, foi. E aí, daí ele começou a construir. E nós começamos a, mais uma vez, planejar a estratégia de mudança para lá. Né? Então, daí foi quando o Diego veio, porque seria uma coisa maior ainda. Daí nós já tínhamos o B pequeno. Eu já tinha reduzido de 18 para umas 12, 10 horas ali. E mesmo assim, ia precisar de ajuda, né? Não tem como daí fazer tudo sozinho com o filho. Então, a gente... E ele também já queria, já era uma vontade nossa que ele viesse. E aí acabou pra gente fazer a terceira mudança. Só lembrando que, de novo, tu estava grávida, né? Falou em obra, falou em mudança, bora engravidar. Vamos engravidar junto, porque eu gosto, né, de agito. A Antonella nasceu 3 meses antes da gente se mudar. Dessa vez foi antes. Foi antes. Mas igual, estava grávida no processo todo de mudança novamente. Então, na verdade, o prédio que era da esquina, que era do Caçarola, ele tinha um problema em relação ao que nós, né, procurávamos de mais assim, como diferencial da Life, que era o atendimento. E ele tinha muitos pilares, porque a estrutura era antiga, a gente não conseguiu, né, mexer nesses pilares na reforma. E aí isso prejudicava muito a visibilidade do professor. Muitas divisões na sala. Isso, muitas divisões. Então, isso que fez com que a gente, né, percebesse que a gente teria que ter um lugar um pouquinho mais aberto, mais aberto, que permitisse que o professor conseguisse ter uma visão maior de todos os equipamentos, de todos os alunos. Então, quando o proprietário... A gente está no 3º prédio e os 3 são do mesmo proprietário. Então, a gente só andou na quadra, mas... Sim, mas tudo dele. O Pix era o mesmo. O Pix agora é Pix. A gente já foi de tudo. Cheque, enfim. Tudo. Então, assim, a gente conversou com ele e trouxe para ele, né? Aí já, como a gente falou antes, né, a gente vai aprendendo conforme o tempo vai passando. A gente percebeu que a gente precisava de um prédio aberto. Então, hoje o prédio, a gente foi um pedido nosso que não tivesse pilar. Então, ele conseguiu já preparar isso na construção do Sicredi para que os pilares ficassem embaixo, só embaixo. Então, hoje o segundo piso do nosso prédio atual não tem um pilar. Tudo que tem lá são divisórias de gesso. Tudo vão livre, né? Tudo vão livre. Então, para que a gente pudesse melhorar ainda mais a questão do atendimento, da proximidade do professor com o aluno, que era o que a gente mais... Né, nosso modelo de negócio sempre foi norteado pelo atendimento. A gente sempre, desde que a gente abriu a Life, até pela essa questão da Ju, né, ter já esse perfil de cuidado, saúde e bem-estar, que vem da graduação dela, e também, como eu sempre frequentei academias e sempre olhei e percebi, né, coisas que eu gostava e coisas que eu não gostava, a gente acabou, né, se fechando o nosso propósito de negócio, que era atendimento. A gente tinha que cuidar da saúde e do bem-estar das pessoas. Então, isso também, a parte física, a parte estrutural do prédio, impactava. A gente conseguiu fazer o nosso prédio atual do jeito que a gente queria. Mais ou menos, né? E aí vem de novo a questão da estratégia. A gente, né, todo empresário, empreendedor, a gente monta uma estratégia. Só que às vezes tu tem que ir adaptando conforme tu vê tentativa e erro, né? E tu vai indo pra tu acertar. Então tu tem que ter essa mente aberta, tu tem que ter essa capacidade de observação, de avaliação até do que tá dando certo no teu negócio e o que não tá dando certo. Tanto que o nosso prédio, até a gente se mudar, no último, a gente tinha a estratégia do nosso negócio era muito forte
aulas de ginástica, aulas coletivas, né? Era muito forte. A gente tinha 3 salas, as 3 lotadas sempre. E a musculação era um ponto forte, mas a ginástica era tanto quanto. E aí, quando a gente se mudou, a gente fez, né, as 3 salas, conforme era o nosso negócio, e só que aí veio a pandemia. Quando a gente saiu, né, e foi saindo assim da pandemia, a mentalidade das pessoas mudou, né? As pessoas passaram a ver o quão importante era a atividade física, a musculação. Sim. E aí passaram a fazer mais musculação e a aula de ginástica não foi tanto mais o público. E nós tínhamos 3 salas, e isso ocupava muito do nosso espaço. O que a gente fez? Não tem mais. A tendência é que a gente não tenha mais tanta força em aulas coletivas. Não tem por que a gente ocupar tanto espaço. Vamos trazer mais máquinas, investir mais na musculação. E já, de novo, fizemos mudança no prédio. Só que isso, com a experiência, a gente já tinha feito tudo em gesso, né? Então, a gente poderia mexer e movimentar conforme nós fôssemos vendo que seria necessário. E foi o que aconteceu. Já teve mudança nesse prédio. Na verdade, ali, ó, que eu queria 2 pontos, tá? Que eu queria aprofundar um pouquinho mais, que vai ajudar muitos empreendedores, que é algo também que eu tenho observado, é essa questão de lidar com frustração. Exemplo, tu acreditou em algo ali, só que não era aquilo. O caminho foi te mostrando. Mas, de certa forma, a gente sente, era para dar certo isso aqui agora, entendeu? Então, o que eu percebo muito é essa absorção de saber lidar quando algo não dá certo. E como fala, né, o Caio Carneiro, num dos livros que eu já li dele, que era, cara, errou rápido, conserta rápido. Errou rápido, conserta rápido. Entendeu? Deu start, não deu certo aqui, vou fazer isso. Não deu certo isso, faz aquilo. E eu queria entrar num ponto da pandemia, tá? Porque vocês estavam de mudança para o outro prédio. Sim. E daí veio a pandemia. E a pandemia, a gente ficou o quê? 1 ano fechado? Por quanto tempo que ficou fechado? Sem Oscilando, não, né? fechado, direto. Uns 80 dias. Foi na primeira vez, foi o período que a gente ficou mais tempo, foram 80 dias direto. Quase 3 meses. Aí a gente abria... Sem faturamento, sem entrar nada. Sem nada. Né? E daí vocês entraram... Empreendendo no Brasil, Mas é isso que eu falo, querendo... Ó, vocês estavam estruturados ali. Agora é a hora de entrar no outro negócio. Vamos ampliar, vamos crescer, vamos evoluir. Passam para outro prédio. Acho que não chegaram a inaugurar e veio a pandemia, né? Ou chegaram a inaugurar e veio? Isso, tá. Então eu vou falar primeiro da minha, assim, que o Júnior falou, de lidar com frustração. Isso, bora Como lá. eu tô desde o início, então a gente não teve um início fácil, porque a gente não tinha dinheiro, né? A gente montou um negócio conforme a gente conseguiu. Então, não era uma coisa fácil para nós, a gente dependia do faturamento para manter o negócio, e todo mundo que abre um negócio sabe o quão difícil é. Então, a minha criatividade acho que nos ajudou muito nos 5 anos, porque tu tem que ter essa criatividade de saindo, de fazer um pouco aqui, agora vai dar lá, agora tem que fazer aqui, tem que arranjar um jeito de resolver tal problema. Então, eu passei por todas essas dificuldades, assim, do início ali, e aí as coisas foram melhorando. E aí, quando, para mim, pelo menos foi muito forte isso, porque finalmente eu ia chegar num patamar de referência, que foi o que eu sempre dizia lá em 2013, eu ia chegar isso em 2020. Agora era a hora. Aí é meu momento, entendeu? E aí a nossa reinauguração estava marcada para o dia 17 de março, a gente ia ter festa, ia ter convidado especial, fizemos um monte de coisa, tudo preparado, assim, e a nossa equipe, isso também é a nossa gestão boa, assim, de pessoas, estava todo mundo super envolvido, feliz. Eles nos ajudaram a fazer a mudança de todos os aparelhos, a gente fazendo assim, a madrugada, tudo, assim. Legal. E eu me senti até um pouco mal, porque eu tava com um bebê de 3 meses, então eu ia ter que ir pra casa, amamentar. E ele ficou com o Diego, ficava com o pessoal a madrugada toda, fazendo a mudança, pra tá tudo certo no dia 17. Chegou no dia 16, e aí tudo fechando. E aí eu tava naquele sentimento assim, sabe, que parece que um portão tá se fechando bem devagar, tu tá tentando correr pra passar. Eu tava naquela, vamos passar. Chegou no dia 16, aí a equipe do nosso convidado ligou e disse, fecharam o aeroporto, não vai dar pra gente ir, e também estamos com medo, tá arriscado. Eu disse, tá, ok. É Felipe Franco, acho que até, né? Nosso convidado era Felipe Franco na época. Na época era o Felipe Franco, Porque a gente fechou com a empresa de equipamentos e nós ganhamos, né? Porque ele era
Ele tinha parceria com essa empresa Foi e na dentro do negociação, a gente pacote, na conseguiu, negociação, a gente conseguiu a presença VIP dele. E aí, né, ligou pra nós, infelizmente não vai dar, o aeroporto fechou. E a expectativa lá em cima. E aí, ali, o pessoal começou, toda a equipe da festa que a gente tinha contratado, todo mundo, olha só, tu acha que vai dar pra fazer, tu acha que não vai dar? E eu sentei pra conversar com o Diego, assim, e ele, não sei, eu acho que não vai dar. E aí foi a primeira vez, assim, que eu murchei, porque eu ia ter que ir falar isso pra equipe. E eu fui, assim, já chorando, falei pra equipe chorando, e foi a primeira vez que eu pensei assim, poxa Deus, eu acho que não é pra eu conseguir nessa vida, sabe? Não é, porque agora que eu ia, aconteceu uma pandemia, em 100 anos não aconteceu isso, aconteceu justo no dia que eu ia, né? Mas Deus sabe o que faz, então, e eu sou aquela pessoa, murchei naquele dia, chorei, fui pra casa chorando, fiquei muito triste. No outro dia, quando a gente abriu, eu acordei já bola pra frente, quais são as estratégias, vamos pensar o que eu tenho que fazer, cheguei animadíssima, mas empreendedor, né? Cheguei lá, minha assistente já estava com 2 páginas de pessoal cancelando já a matrícula. Então, aí dá aquela... Mas é sempre assim, tu tem que ter o coração forte, entendeu? Exatamente. E aí a gente deu, como é que a gente vai fazer agora, repensar tudo? Então, a gente, né, desde 2018, estratégia, tu fatura X, a gente tá estratégia agora, a gente vai investir esse X para faturar 2X. E aí tu reabre o negócio, em vez de faturar X ou 2X, tu tá faturando meio X. Então, foi uma mudança total, assim, então foi bem desafiador para nós. E aí murchei de novo, mas pensei, não, vamos lá, tem que pensar. E aí eu começo, qual a estratégia? O que o pessoal tá fazendo? Vou estudar o mercado, vou ver o que a gente pode fazer. Vamos para a internet, o pessoal agora vai estar em casa, vai estar na internet. Vamos botar aula, vamos aparecer, a gente precisa aparecer. Aí tive que botar os professores para fazer live, pessoal que nunca tinha feito. Foi assim, trabalhar comigo acho que não é uma coisa... Tem que estar ali, porque o pessoal, mas eu nunca fiz, tenho meio vergonha. Eu disse, não, mas tem que fazer, vamos fazer. E aí o pessoal começou e todo mundo engajou. Então isso também foi uma coisa que a gente conseguiu se manter um pouco ali, até que tudo passasse, né? Acho uma coisa legal de falar, quando eu lembro da pandemia, assim, cara, é uma coisa que mexe bastante comigo, assim. E até planejando a mudança para esse prédio atual, assim, a gente também, né, novamente, nós não tínhamos recurso, tinha muito pouco ainda, né? A gente ainda está naquele processo de reinvestimento. E aí a gente fez uma negociação lá com a empresa de equipamentos para trocar vendemos os nossos equipamentos, conseguimos um investidor, parcelamos o saldo no cheque. Os caras vieram de São Paulo nos visitar aqui para ver o projeto e tal. Conseguimos, aí a gente chegou no proprietário do prédio e falou, a gente não tem tem a questão dos acabamentos do prédio, piso, iluminação, tudo que compõe uma mudança, né? E isso não tinha como fazer. Aí ele, não, faço para vocês, eu banco tudo, e depois que vocês começarem a faturar, né, vocês começam a me pagar, vou cobrar uns juros abaixo e tal, não sei o quê. Tá, beleza. Então, de novo, desenhamos a parte custo, conseguimos, né, de novo, ser criativos para poder viabilizar essa mudança. E quando estourou, né, ele vinha fazendo os pagamentos, e aí nós já tínhamos fechado com todo mundo, e aí metade do valor pago, outra metade para alguns ainda não, que tinha que... Chegou o proprietário do prédio e falou, bom, eu não estou recebendo, fechou vários, né, locais que eu tenho ele vive de aluguéis. Não estou recebendo, eu não posso mais bancar a mudança de vocês. Parou. E aí eu com, sei lá, quantos fornecedores pendurados, assim, tipo, faltava grana para pagar os caras e a grana viria dele que segurou. Aí eu falei né, daí começou a vir o desespero, assim, o que a gente vai fazer? A gente não tá recebendo, tá com o negócio fechado, estamos devendo, com um bebê em casa. Cara, duas crianças. Criança pequena e um bebê. Imagina. Aí... Cara, foi assim, aí eu peguei e parei, teve um dia que a gente parou assim e falou, bom, a gente vai fazer o que a gente pode fazer, tá no nosso controle. Então eu peguei e mandei minha vida até hoje, eu mandei mensagem para todo mundo, falei, cara, aconteceu isso, eu não vou conseguir te pagar agora, mas eu te prometo, dou a minha palavra, que assim que as coisas voltarem, quando eu puder te pagar R$100 por mês, eu vou te pagar, quando eu puder te pagar 500, eu vou te pagar, 1.000 eu vou te pagar. Isso pode ter certeza. Cara, até fiquei surpreso que a maioria deles, né, entendeu
E, cara, assim, uma coisa que eu sempre digo, eu e a Ju, a gente tem isso muito forte. Portas abertas sempre, né? Então, assim, cara, credibilidade é uma coisa que tu não pode perder. E a gente, à medida que a gente foi aumentando, a gente foi reabrindo e foi aumentando um pouco nossa receita, a gente separou X% da nossa receita para pagar esses caras. Então, no começo foi R$100 mesmo. Foi R$100. Depois passou 6 meses, foi 300. Passou, foi 500. Até que chegou a 1.000, até que a gente conseguiu quitar, cara. Quando a gente quitou, a gente falou assim, meu Deus, a gente conseguiu quitar todo mundo. E uma coisa também interessante, né? Que esse dinheiro todo que a gente pegou do proprietário, ele estava rodando juros. Né? Ele pagou e juros. Chegou em... No final de 2020. Final de 2020. Ele, não, né, no meio, mais ou menos, ele chegou assim, ó... A situação não tá boa para ninguém, né? Mas eu tô negociando um prédio que, se sair essa negociação, se vocês tiverem como me pagar, aí eu não cobro mais os juros de vocês. Era 30 mil a menos. Seria Imagina. 30 mil a menos. Daí a gente olhou assim, o que a gente pode Vamos fazer? dar um jeito. O que a gente pode fazer? Aí veio a ideia, vamos vender a casa. A gente morava na casa, já estava quitada, né, graças a Deus. E aí a gente, aquela coisa, vamos dar um passo atrás agora, visando 2 na frente. Vamos. Aí, nisso também é outra coisa que a gente, cara... E tinha a questão também de manter, né, a live, porque o faturamento estava incerto naquele ano. A gente passava uma semana aberto, 2, 3 fechado, e as pessoas com medo de voltar. Então, e a gente priorizou, assim, até a questão interna, né? A gente tinha na equipe pessoas que queriam voltar a trabalhar, pessoas que não queriam trabalhar. Então, tem sempre... tinha todo aquele medo também, né? Então, e aí... até o julgamento, né? Ai, nossa, que horror, estão querendo que a gente trabalhe na pandemia. Ai, que horror, querem abrir na pandemia. Então tinha toda essa questão também que foi forte para nós. Nós aqui da confeitaria, imagina, eram produtos essenciais, né? O pessoal meio que ficava olhando assim para nós, tipo assim, ganhando dinheiro. Cara, tá entendendo? São os gananciosos, e né? Tava te alimentando, entendeu? Exato. Se não comprar, você vai comprar onde, cara? Exato. Alguém tem que fazer. E também toda essa questão, né, do cuidado com o profissional. Ele tinha que ter também aquele cuidado muito maior, e era a máscara, e a luva. E no início era tudo incerto. Sim. Como que pegava, como que não pegava, como que... Ninguém sabia de nada. Eu trabalhava na confeitaria de luva, gel... 2 máscaras. Nossa, também. Todo mundo apavorado. Parecia que era um monstro. Parecia que era um monstro que estava vindo, né? Exatamente. Pegar a gente. Então, essa insegurança, tanto no público, no cliente, quanto nas pessoas que trabalhavam ali, e também o empreendedor em si, segurar essa bola aí, não é de barbada, né? E aí tinha essa questão, né? A gente teve todo esse investimento, tudo isso, e questão da equipe, e aí as pessoas... Né, a gente tinha mais de 30 famílias dependendo da gente. A gente não tinha, porque daí o governo ia dar, né, um subsídio ali para pagamento de folha. Então, eles estavam até garantidos, mas o nosso negócio ainda não estava garantido. Não tava. E aí as pessoas chegavam, assim, algumas equipes chegavam, mas vocês não vão demitir, né? Vocês não vão... Tinha mais essa, né? Ai, a gente pensar assim, como é que eu vou manter todo mundo? Não vou demitir, vou continuar pagando tudo. Então, a venda da casa, a gente, vamos vender a casa, a gente paga ele, não paga juros, a gente fica com dinheiro para manter o negócio. Faz um se caixa. Precisar, a gente fica ali. E aí foi que veio, né? A gente fez aquela coisa, a gente tinha 2 opções. Manter nossa casa e ver talvez nosso negócio, né, que era a nossa fonte de renda única, se desmoronar, ou fortalecer o nosso negócio, esquecer aquela conquista, né? Dói, às vezes a gente pensa assim, eu trabalhei até aquele final de 2018, eu trabalhei desde os meus, 18 anos, desde que eu peguei quartel, não parei de mais trabalhar, e querendo ou não, todo o dinheiro que a gente conquistou até ali foi para lá, né? Foi a conquista da casa própria, que, sempre foi um negócio assim, cara, conquistei minha casa própria. A gente investiu muito, a gente fez do jeito que a gente queria. Uma reforma grande. A gente é do tipo assim, a nossa casa é o nosso santuário, vamos fazer isso o máximo. Então tava tudo do jeito que a gente queria. E aí abri mão disso, né, e
a gente teve que vender, e quando a gente vendeu, a gente teve que ir com a família, os 2 filhos, para casa dos meus pais, até a gente conseguir ver o que nós íamos fazer, né? Porque a gente tinha meio que desistido, assim, tipo, ai, não vamos vender, será que vamos? E aí, de repente, apareceu um casal, a gente quer comprar e a gente quer que desocupe assim. Em menos de um mês, a gente não sabia nem o que a gente ia fazer daí, né? Alugar, E comprar era uma coisa. dezembro. Era dezembro, Dezembro, mas a gente ia fazer dezembro. alguma coisa em dezembro, entendeu? Tipo, cara, ninguém faz nada em dezembro. E a gente foi pra casa dos meus pais, ficamos lá até abril, né? Uhum. Quando a gente conseguiu comprar um apartamento, daí a gente achou um apartamento a 1,5 quadras da Life. Então, tipo, é aqui, porque aqui era um apartamento relativamente grande, tinha 3 quartos, era no valor que a gente queria e a gente pode ir pra Life a pé. Então, tipo assim, né? Muito bom. Era isso que a gente Era precisava. aquilo ali. Era aquilo ali. Então a gente conseguiu, e aí, só que assim, o apartamento era 40% do valor da nossa casa. Então a gente conseguiu também Pagar nossa comprar o apartamento. Comprou, fez um caixa e Exatamente. pagou a dívida. Ficou Fez quitado, pagamos a É. dívida, tinha caixa, tinha o apartamento. Era a melhor solução no Melhor momento. solução. Melhor solução. Então, cara, graças a Deus nós tínhamos esse recurso também. Então, assim, tudo que foi acontecendo, né, sempre surgia assim alguma coisa que vai dar. Por quê? Porque a gente tinha uma palavra muito importante também nesse mundo do empreendedorismo, que é a resiliência, né? A gente tem que ser resiliente, cara, porque assim os desafios cada vez são maiores. É uma bola assim que vai crescendo, uma bola de neve, e é sempre, né? Acho que cada vez que a gente olhava para uma evolução, o desafio aumentava. E eu acho que essa resiliência, assim, até eu sou uma pessoa, sou muito adaptável, assim. Quando a gente foi até para o apartamento era menos da metade do tamanho da nossa casa. E aí o Diego, mas né, agora o apartamento, não sei se vou me adaptar, não tenho churrasqueira, né, aquela coisa, aquele sentimento assim, eu disse, ele quer saber, eu sempre olho o copo meio cheio, eu disse, é perto da academia, ele é tão aconchegante, a gente fica tão mais pertinho um do outro. Então eu acabei assim, eu gostei muito de morar ali, em nenhum momento eu fiquei triste, eu não tenho esse apego, assim, sabe, porque eu acho que nós dois, a gente não veio assim de um berço de ouro. Eu sou acostumada a não ter nada, ter que correr atrás, a ter o dinheiro contadinho do ônibus. Então, eu não tenho medo, sabe? De ir ali, a gente dar um passo para trás e eu sempre procuro ver o lado bom das coisas. E para nós foi muito bom ali, né? Tava muito bom mesmo. Claro que tu quer crescer, que tu quer voltar, que tu tem aquele sentimento, não, vou me recuperar. E acho que fizemos tudo para isso, né? E veio melhor. Com certeza. E aí até um exemplo disso foi que, apesar de tudo, né, a pandemia foi terrível, né, naquele momento. Aí, cara, assim, ó, provedor, homem, pai de família, me vejo com um negócio daquele jeito. Um bebê e um filho pequeno em casa e uma esposa. Cara, obviamente a depressão veio, né? Não tem como. Então, assim, e eu sempre fui, assim, a gente vai aprendendo e vai evoluindo, mas eu sempre fui bem mais pessimista do que eu sou hoje. Então, a Ju sempre me puxou nesse sentido. Vai dar, vamos, vai, levanta. Então, é importante, assim, quando tu empreende em casal, tem que ser otimista ao extremo. Às vezes olhar pra ela assim, de onde tá tirando tanto otimismo? Não tá vendo o cenário, olha o que tá acontecendo. Explica. Em que mundo também? Mas, na A verdade, gente não tá vivendo no mesmo mundo, já dizia o Lula. Tu tá doida? Não, o Bolsonaro, mas não estamos vivendo no mesmo mundo. Exatamente. Mas, na verdade, ela tava querendo me tirar daquele lugar, entende? Ai, Ela cara. tava me tirar daquele lugar pra gente junto voltar. Então, se eu não fosse ela, muitas vezes, né, se eu não olhasse para o lado e visse uma pessoa otimista ao extremo, eu não tinha, acho, né, motivação para... Então, por isso que é importante, né, quando um não tá legal, isso tanto no relacionamento quanto na sociedade, né? Mas, assim, como nós tínhamos os dois, foi muito importante isso, sabe? Muitos momentos muito desafiadores, a importância de ter alguém do lado, né, desse casal ali que puxasse, vamos, vai dar. E aí eu fui aprendendo a olhar, ter uma ótica diferente das coisas. Tá, vamos olhar o que ela falou ali, teu apartamento. Cara, a gente viveu momentos maravilhosos. Por quê? A gente estava em família, mais próximo, né? Então, assim, a gente aproveitou. Hoje a gente não tá mais no apartamento, já faz um pouco mais de um ano que a gente voltou para casa e tal. Uma casa
melhor do que a anterior. Aí o dobro do tamanho da outra. Olha aí, então, olha aí. As coisas Ó. melhoram. Então, cara, foi muito importante esse momento. Valeu muito a pena, né? Olhando dessa ótica do ponto positivo, que a nossa família ficou mais próxima, que a gente teve essa mobilidade fácil de ir para academia e voltar, e em casa meio-dia ali. Então, assim, teve muitos pontos positivos. Então, isso a gente tem que aprender que olhar na vida, a gente vai ter momentos que a gente tem que parar e olhar o ponto positivo. Tu parece que tá num lugar assim, cara, piorei, minha situação tá ruim. Calma, olha bem ao teu redor. Aí uma coisa que eu faço hoje todo dia, eu levanto e eu rezo e agradeço por ter minha família do meu lado com saúde. Cara, isso pra mim, teve um momento que eu pensei, é isso que importa. O resto, eu tenho saúde, eu sou novo, eu vou passar por isso. Então, às vezes a gente tem que parar e pensar que os desafios, os problemas, todo problema tem uma solução. Só precisa achar ela. Todo problema tem. E ele não é para sempre. Vai passar. Então, assim, acho que a gente tem que ter essa consciência e essa certeza que o problema não é para sempre, tem solução e vai passar. Acho que a gente aprendeu muito isso. Isso eu posso dizer que ele aprendeu. Ele aprendeu. Com certeza. Porque realmente, acho que não é nem esse excesso de positivismo, assim, mas é como eu disse, eu não tenho medo de... O meu único medo hoje que eu digo é realmente isso, é o meu filho tá doente, eu não poder fazer nada, é uma morte, eu perder alguém. Para mim, isso é um problema de verdade, né? Agora, do dia a dia, tem problema na empresa, tá? A gente, como o Diego falou, eu sempre digo isso, a gente tem alguma solução. E se não tem solução, a gente vai enfrentar o que tiver que vir, né? E eu acho que, como o Diego falou, assim, muito da gente como casal, né, que a gente falou que ia falar, eu acho que isso é uma coisa que, esses dias eu tava conversando com uma amiga minha e a gente falando, no casal, assim, o homem, né, sempre teve aquela coisa, o homem é a cabeça, né, mas a mulher é o pescoço também. Então a gente vê, assim, um homem, aquele cara, melhorou, se arrumou. Quando tem uma parceira do lado, quando tem uma parceria, quando tem alguém que olha para frente, que tem uma visão, que te ajuda, né, que contribuem, os dois contribuem um para o outro, né, para crescer. Aí é um casal que cresce juntos. Ou, por mais que não seja, né, que nem nós, o mesmo negócio que trabalhe juntos, mas que estão em negócios diferentes, mas se os dois se ajudam e contribuem, os dois vão crescer, para o lado que tiver que crescer, né, e eu acho que isso aconteceu muito com a gente. Com certeza. Essa hora que tu falou ali, era algo que também eu iria te perguntar, porque pro homem, né, a gente fala, querendo ou não, existe essa questão, o homem, a mulher, os dois juntos, mas nós, homens, nessa questão de prover, de estar ali, é diferente. Total. Cara, eu lembro que teve um ano agora, 2023, pra mim foi um ano, assim, terrível, porque aconteceu tudo, né? Minha mãe entrou em depressão profunda, tive 2 obras embargadas, e já tinha passado um ano e pouco da ruptura, que meu pai tinha saído, né? Tinha saído da confeitaria, então tava na minha responsabilidade o negócio. Então era comigo. E daí, qual foi o erro, né? Que que eu cometi, tá? Um erro que eu cometi, eu acredito que você que está estudando não vai cometer esse mesmo erro. O filho, quando ele herda algo do pai, ele quer potencializar o negócio. Ele quer mostrar que ele sabe, que é ele que sabe das coisas. E hoje eu vi que eu passei 90% das coisas que eu passei no ano de 2023, principalmente financeiros, foi porque eu não vi meu pai. Porque o meu pai tinha construído a confeitaria até um estágio, eu tinha esse sonho também, sou muito de sonhar. Meu Deus do céu, minha mente vai assim, parece que amanhã eu vou ir pra lua, entendeu? Então eu tenho isso dentro de mim, assim, muito forte. Mas só que o que acontece? Tem que ter essa puxadinha. Claro. Porque senão a gente acaba colocando os pés pelas mãos. E foi o que, querendo ou não, dentro das circunstâncias, como a gente foi falando, beleza, tinha um sonho, almejava algo muito legal, e de repente, cara, aconteceu coisas que estavam fora do meu controle. E eu não tinha aquela reserva de emergência que era necessária para dar aquele próximo passo. Né? Porque a gente acredita que tudo vai dar certo. A nossa visão, né, otimista, sou muito otimista, não, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Mas deu tudo errado, cara, deu tudo errado. Tudo que eu planejei deu errado.
E eu me encontrei nessa situação. Tipo assim, caramba, e agora? O que eu vou fazer? E daí eu comecei a olhar, onde é que foi que eu errei? Ah, errei nisso aqui, quis fazer algo que ainda não era o momento, tinha que ter dado uma segurada. Ah, errei aqui, errei ali, né? Mas não perdi, né? Graças a Deus, não perdi o otimismo. Cara, vai passar. Porque, né, eu chegava na confeitaria, daí junto com tudo isso, teve problema com funcionário, né? Tipo assim, minha confeiteira-chefe naquela época ficou grávida, e daí ela ia ficar 4 meses afastada, e daí minha mãe nessa situação, e daí 2 obras embargadas, e eu precisava de mais dinheiro para fazer girar, e daí eu tava com a obra também na confeitaria, né? A vida aconteceu. Não, era um caos, cara, era um caos, assim, ó, e eu me vi nessa situação, exatamente isso que o Diego falou, por isso que eu parece que eu me identifiquei, assim, ó, isso que tu tinha filhos, né? Tinha mais esse acréscimo, né? Tinha filhos, a mulher ali e tal, tava namorando também em 2023, mas aqui não era nada comparado, né, ao que vocês já tinham consolidado uma família. Cara, deve ter sido muito desafiador. Sério, parabéns por ter conseguido sair e romper, né? E por ter também ajuda do teu lado aí para conseguir te dar esse suporte, toda essa questão. E isso vai, como tu falou, Diego, também na questão de relacionamentos, né, Sim. A questão de relacionamentos. Com quem que a Ju se relacionava para trazer também todo esse otimismo para dentro de casa. Com quem que a gente tá andando, com quem que a gente tá se colocando, em quais ambientes a gente está se colocando. Ambiente otimista, ambiente pessimista, porque o dia ruim ele vai vir, né? Com certeza. E a gente precisa já estar preparados com isso para, de alguma forma, evoluir. Mas eu queria saber um pouquinho mais sobre vocês da questão de família mesmo. O que todo esse turbilhão de coisas acontecendo, como que vocês conseguiram manter um relacionamento de 18 anos, 2 filhos bem criados, estão indo pelo caminho, né, que a gente busca o caminho mais correto possível. Como que a gente faz isso? Quero aprender. Como é que é, gente? Fácil não é, né? Bem complicado, assim. Hoje, e quem trabalha com a gente ali no dia a dia, vê até para 2 pessoas casadas que trabalham juntos, que passam muito tempo juntos. A gente até que se dá muito bem, a gente quase não briga, mas são 10 anos, né? No início a gente brigava muito mais. E eu acho que é importante em todo relacionamento. E isso também a gente aprende para gestão de pessoas mesmo. Uma coisa que foi um divisor de águas, assim, para nós, foi a gente estudar mais, assim, sobre os nossos perfis, né? Porque a gente vivia batendo, né? Se batendo, assim, nós dois somos bem diferentes, temos perfis opostos complementares. E aí a gente sempre se batia, porque o Diego, ele é o cara da burocracia, assim, o minucioso, aquela coisa de achar aquela coisinha do não sei o quê e de ficar um tempo ali para resolver, que tem que ficar horas no telefone, que tem que juntar todas as notas fiscais lá de tal ano. Então, ele é esse cara, organizado, ele sabe, ele tem aquela coisa assim, ele vai atrás, ele não para. Já eu tenho todo um outro lado, né? E eu acho que é quando a gente aprendeu a ver, e a gente tinha muito problema por isso, porque ele tinha necessidade que eu fosse igual a ele, que eu trabalhasse da mesma maneira que ele, e eu me sentia desvalorizada de tudo que eu faço, não, nada tá certo, tudo tá errado, e tu tem que ser mais rápido, tu tem que fazer também, tu tem que ser mais positivo, porque tu tá empacado. Então a gente era sempre nessa coisa assim a gente não tava enxergando o quão tu era o potencial dele e o meu potencial, e que no meu potencial estavam as fraquezas dele que eu poderia completar, e que nas minhas fraquezas era o potencial dele que ele poderia complementar. E quando a gente começou a ver isso, e daí sim começou a trabalhar em equipe de verdade, acho que a gente se colocou, né, nos lugares certos, assim, a gente colocou nos lugares certos e pudemos realmente parar, né, não teve mais briga, assim, de trabalho e que afetou no nosso relacionamento. Eu acho que foi um divisor de águas, assim, principalmente no meu perfil, né? Como a Ju falou, eu sou eu era um cara muito centralizador. Então, assim, o meu jeito era esse jeito.
E eu não entendia por que ela não era organizada, por que que... Preciso fazer para despertar tudo isso da psicologia, né? Eu faço psicologia. Tu já Isso. viu a análise DISC? Essa ainda não. Foi o que a gente fez, daí a gente descobriu os perfis. Ó, Então, assim, cara, eu não entendia. Eu cobrava dela que ela fosse organizada, cobrava dela que ela fizesse as coisas do meu jeito. Esse foi o Não só grande de erro. mim, né? Ele quer que... De todo mundo. Então, assim, esse é o grande erro, cara, porque cada pessoa tem o seu perfil, sua característica e, como ela falou, a sua habilidade, né, mais envolvida, que não é a mesma que a tua. Então, quando a gente começou fez essa análise de perfis, eu comecei também a entender que eu tinha que respeitar, que ela tinha algo que eu não tinha. Ela falou que ela tinha algo que eu não tinha, eu tinha algo que ela não tinha. E a gente definiu funções dentro da academia onde eu não mais cuidava da mesma função que ela, ou pelo menos refazia o trabalho dela, passava por cima dela muitas vezes. A vida melhorou muito. E outra coisa que a gente também fez, falando de trabalho e relacionamento fora do trabalho, uma coisa que acho que foi até recentemente, que a gente, não faz muito tempo que a gente combinou isso, que a gente não falava de trabalho em casa. mas como que não fala de trabalho em casa? Então, Isso aí é uma coisa que eu fico cara, pensando. Mas é que eu aprendi a separar isso mais rápido. E ele sempre queria... Tudo, a gente saía pra jantar só nós dois. Ele já começava. Tá, mas ele já tipo assim, ó, fechava a cara. Você não recebe um WhatsApp, às vezes, quando vocês estão em casa, alguma coisa do trabalho? O tempo todo. Por isso que é desafiador. Cara, Esse é o maior desafio. Nós vivíamos o dia todo juntos no trabalho. Ou seja, as coisas aconteciam. Quem tu vai falar de noite com a mesma pessoa que tu viveu a rotina do trabalho sim. durante o dia todo? Trabalho. Então, acabou que o trabalho estava consumindo toda a nossa vida. E aí, cadê o casal? Cadê os assuntos do casal? Como é que tu tá? Cara, não é só trabalho. Quando a gente começou a perceber isso, e aí um policiava o outro. Sim. De vez em quando tava eu falando com ele, eu falei, ei, segura, amanhã de manhã. O que eu fazia? Eu lembrava de um assunto do trabalho e falava na hora para ela. Agora eu lembro, jogo no WhatsApp. Tem um grupo no WhatsApp que é eu e eu. Eu jogo isso ali. aí, também tem esse grupo aí. Eu jogo ali. Também. E outra, hoje a gente tem um horário dentro da academia para falar das nossas pautas de trabalho. E eu tenho uma reunião com ela dentro da live para falar das pautas. Pra gente não falar em casa. E nem dentro da live fora do horário, porque respeitando a organização dela, a rotina dela, a agenda dela é a minha. Eu não posso chegar e sair falando aleatoriamente qualquer coisa com ela se ela está dedicada naquele momento a outra coisa. E outra coisa também é que isso eu já faço há muito tempo, é tu saber separar, sabe? E até eu falo até com equipe e com gente que eu tô junto também, a gente trabalha assim. Aqui dentro da minha sala, a gente vai fazer reunião, a gente vai se pegar no pau, a gente vai ter opiniões divergentes, eu não vou gostar do que tu falou, tu não vai gostar do que eu te falei, eu vou criticar o teu trabalho, tu vai criticar o meu, mas a gente saiu ali da porta, é profissional, não é a tua pessoa, eu não tô te fazendo uma crítica ao júnior, eu tô fazendo uma crítica ao trabalho que a gente tá fazendo. Quer melhorar o trabalho. trabalho. Exatamente, tem que separar, tá todo mundo querendo um bom trabalho, então vai todo mundo brigar por isso. Então isso eu sempre fazia, sabe, a gente brigava assim por alguma coisa. A gente saía dali, eu tava bem, normal, às vezes ele ainda tava, sabe? E eu dizia, isso é uma coisa de trabalho, né? Divide, Sim. deu, mas ele acabava levando isso. E aí, até a gente aprender também a separar, ter os momentos, foi difícil, né? Até o contrário também, né? Quando você pegava no pau em casa, não podia levar pro trabalho, tinha fase de trabalho lá, era... exatamente. Né? Não, eu fico imaginando, gente, sério, conseguir já tirar isso, sabe? De dentro do trabalho, deixar o trabalho no trabalho e a casa. Que isso aí já é um divisor de águas, né? É isso aí que... Caramba, como é que tu vai fazer isso, sabe? Isso que é muito desafiador. É o maior desafio. E tu não levar, às vezes, aqueles sentimentos também, tipo, de discordância lá do trabalho pra dentro de casa. Porque a minha família aqui, a gente sempre trabalhou aqui na confeitaria, a família inteira ia pra casa, era a mesma coisa. Entendeu? E daí, o que acontecia? Chegava em casa, era assunto da confeitaria. Era confeitaria 24 horas. E a gente sentia, via que isso era necessário mesmo. Mas o que a Ju fala ali, dessa questão de, a gente buscou o conhecimento. Buscamos conhecer um ao outro, estudamos, fizemos a terapia, enfim. Sim. E isso que é o que... Aí que tá a grande diferença.
né? Isso, e querendo ou não, agora, falando um pouco até da questão religiosa, biblicamente falando, a Bíblia já fala que o povo perece por falta de conhecimento. Se a gente conhece o outro, qual é a probabilidade da gente entrar num atrito, entrar numa discussão? Se ambos se conhecem, ambos estão com a mesma missão, que é o quê? Crescer, evoluir, prosperar. E essa é a visão também de dentro do empreendimento que a gente tenta passar, né, para as pessoas que estão com a gente. Cara, a gente quer conhecer, a gente quer melhorar, é isso que a gente quer, né? E o empreendedor tem muito disso, de aceitar até mesmo a crítica, porque ele pensa lá na frente, será que isso vai... A gente aprende isso, né, no meio do caminho. Porque de início não é muito... Não é fácil. Não é fácil. Quando tu abre um negócio, todo mundo quer te dar uma opinião. E todo mundo quer dar uma opinião, Todo mundo faria diferente o que tu tá fazendo, isso aí. né? É muito, olhando de fora, tu chega aqui, porque eu faria isso, porque eu acho que não tem que fazer aquilo. Porque a pessoa não tá vivendo o teu dia a dia. Não tá. Então, pra mim, eu levo isso até pra quando foi a maternidade, negócio. Todo mundo vai querer compartilhar contigo a tua experiência, porque eu fiz isso lá e deu super certo, porque eu dei o chazinho pro meu filho desde os 2 meses, ele não morreu, não tem nada. Eu ouço, e eu sou assim, eu até aprendi isso muito na terapia, né? Eu faço terapia desde que o Ben nasceu, né? Eu comecei a terapia para tentar passar uns traumas diferentes para meus filhos do que a gente tem, né? Porque todo mundo tem e carrega, então eu acho que a gente tem que tentar melhorar, e essa questão do conhecimento. E eu acho que isso é uma coisa que é o principal, acho que, problema hoje em dia. A gente tem problema, a gente se estressa com as pessoas por isso. As pessoas não buscam se conhecer os seus sentimentos, evoluir emocionalmente, né? E isso eu busquei muito, e o Diego também busca. Então isso para nós foi. E aí todo mundo vai querer te dar um conselho. Eu, hoje em dia, que todo mundo fala, eu ouço, penso, isso cabe para mim? Eu consigo adaptar no meu negócio, no meu dia a dia, na minha maternidade? Consigo. É bom, vou fazer. Ou, não consigo adaptar. Não, isso não dá para fazer no meu negócio, então tá, muito obrigada. Aceito o conselho da pessoa, veja que a pessoa quer te ajudar. Todo mundo que tá falando quer te ajudar, né? Claro, tem às vezes uma crítica que a pessoa não quer, ok, mas hoje, sabe, quando tu começa a fortalecer o teu mental, muito difícil alguma coisa externa te abalar. E eu via isso muito assim, tu olha caras grandes, né? Que nem a gente foi na trinca, Flávio Augusto, João J, Caio Carneiro. Tu vê que aquelas pessoas, eles têm um monte de negócio, tem um monte de gente que trabalha. Pô, como é que não se estressam? Aprenderam a lidar com problemas. A lidar com estresse. Porque quanto mais tu vai crescendo, maiores vão ser os seus problemas, maiores vão ser os teus estresses. Mas se tu se rende aquilo, se tu se entrega, se tu começa a ter um troço, cada pequeno problema que tu tem, tu não consegue ter cabeça para pensar e crescer. Então, tu aprende que tudo tu vai lidar, tudo tu vai resolver. E tu começa a ter uma equipe que resolve para ti, tu começa a botar as coisas nos lugares certos, que foi, né, a gente consegue hoje não conversar tanto de trabalho, porque hoje a gente tem mais equipe para fazer as coisas, né? A gente tem os processos e procedimentos. Isso é o tipo de coisa, amanhã tem que mandar um e-mail assim para fulano para fazer tal coisa. Então, conforme tu vai profissionalizando, tu consegue ir deixando, e tu tem que ter essa rotina, né? É importante tu ter tua hora de dormir, tua hora de acordar, a hora do teu exercício, tua hora de lazer, tua hora com a família, tua hora de casal. Então, separar tudo isso também. Para mim, assim, hoje eu acho que o principal é o teu mental, o teu emocional serem fortes. Eu lembro uma das frases do Flávio Augusto, né, que eu acompanho também, toda essa galera aí eu acompanho, que ele estava falando sobre exatamente isso. Cara, hoje imagina quantos negócios eles têm, quantas pessoas, quanta gestão de pessoas que eles fazem. Quantas pessoas traíram eles? Ou deixaram eles na mão, entendeu? Ou botaram ele até na justiça, pessoas que eles confiaram algo e simplesmente viraram as costas, e além de virar as costas, querem ir lá incomodar, sabe? Então ele falava, cara, se amanhã alguém fizer isso pra mim, beleza, ele vai fazer, amanhã mesmo eu já tô criando expectativa em outra pessoa, já tô acreditando que vai dar certo, porque se eu ficar preso naquilo ali, eu não vou conseguir evoluir. Exatamente. Eu não consigo montar a quantidade de negócios que eu tenho se eu ficar preso num cara ali numa situação que me desanimou, que me entristeceu. Então, sigo em frente. E é essa, né, a percepção que a gente tem que ter, acredito, né, que eu vejo em vocês, muito forte de, cara, vamos tocar, vamos fazer. A questão que o Diego falou, que passou pelas situações, passou, né?
Como eu disse, todo problema, Passou, por pior né? que ele seja, ele vai. E eu estava comentando antes ali que, apesar de tudo que a pandemia, né, causou, a gente teve um pós-pandemia onde as pessoas perceberam também, né, através de estudos científicos, que o exercício físico, né, tu tá com a tua imunidade alta, é importante, porque a gente viu vários casos do próprio Covid, né, que pessoas que tinham imunidade alta, que eram pessoas que eram ativas, tiveram complicações mais brandas, não tiveram. Então, isso também, né, e eu sempre digo, né, Deus sabe o que faz, porque nós fomos lá para baixo e aí passou o Covid, as coisas começaram a vir de um jeito assim também, quando as coisas começaram a estabilizar, e depois da reabertura, a gente teve vários desafios também de número de pessoas por hora, aquela coisa toda que, né, enfim. Mas depois que uma coisa já estabilizou, né, normalizou um pouquinho mais, cara, explodiu de pessoas que nunca praticaram atividade física, nunca entraram numa academia procurando, porque viram, né, que precisavam, né, se manterem ativas. Então, aí também foi o que foi para nós, né, o ponto positivo, onde o nosso negócio alavancou. Então, é aquela coisa que eu digo, né? Tu vai lá embaixo. É assim, cara. É assim. É uma montanha russa de, né, empreender De emoções, isso, de sentimentos. até do negócio mesmo. O De negócio vai fazer negócio. isso aqui, e quando tu estiver lá embaixo, tu tem que estar resiliente, né, e saber que, vamos lá, como é que a gente vai fazer agora para subir de novo? Cara, e é assim, né? Hoje a gente aprendeu a gente pode dizer inteligência emocional, né? Inteligência Tem emocional. que ter, cara, tem que cada vez estudar mais isso, porque é aí que é o ponto. É na mente que a gente ou acerta ou erra. A tua força é na mente, não adianta. Uma das questões que agora que o Diego traz já, então falando de educação, da educação física, do exercício físico, da potencialidade, tanto da musculatura, que é algo que é trabalhado muito forte, né, dentro da Life. Toda uma aparelhagem assim de o melhor que a gente tem, né, pessoal? É o melhor que a gente tem, tá ali. E também toda a questão social, que eu acho que envolve muito ali, principalmente que eu vejo que a galera é muito interligada. Os alunos em si, né? E o que acontece? Tu falou, beleza, tu tá lá embaixo, tu tem uma relação agora boa com alguém que faz dentro da academia, que vai te incentivar a seguir treinando. A Life, além de ter esses equipamentos, ela te proporciona isso. Pessoas que já estão ali, que estão na mesma trajetória, buscando a mesma coisa, que vão te influenciar cada vez buscar mais uma melhora na saúde. Porque uma coisa também, né, estudante de psicologia, que a gente tem visto muito é o quê? Todo mundo sabe que tem que fazer exercício físico. Essa não é mais uma notícia nova. Entendeu? Não é mais uma notícia nova as pessoas saberem que tem que se exercitar, não é mais uma notícia nova as pessoas saberem que tem que se alimentar. A questão é o porquê que elas não conseguem fazer aquilo que elas sabem que tem que ser feito. Entende? Então, uma das coisas que eu trago, né, como estudante de psicologia é o quê? Tu tem que começar a identificar dentro de si o que está desorganizado ali que tu não consegue colocar a atividade física dentro da tua rotina. Será que é uma emoção errada? Será que é um pré-julgamento que tu já tem de entrar numa academia e achar que vai ser julgado pelo outro? Será que foi lá na tua infância que tu não gostava do professor de educação física porque ele não te escolhia para jogar futebol? Ou não te escolhia para jogar vôlei? Ou teus colegas que estavam ali fazendo atividade física riam de ti? Então, a gente precisa fazer essa reorganização, querendo não emocional, dentro, para que se organizou, agora beleza, eu sei que eu preciso fazer. Né, os estudos estão aí, como o Diego trouxe, os estudos estão aí, estão mostrando, estão comprovando que o melhor remédio, o melhor psicólogo, o melhor psiquiatra é a academia, é treinar, é se exercitar, é buscar uma melhor qualidade de vida dentro desses ambientes. Né? Então, o que a gente tem que fazer? Se organizar e buscar isso. E a Life é um ótimo lugar para tu começar a dar esse passo. Olha aí, ó. Boa. Já veio o mexer. Já rolou. Deixa eu falar duas coisas dentro do que tu falou. A questão de networking relacional. Isso é uma estratégia, né? Eu sempre chamava a nossa estratégia, sempre dizia, eu quero fazer a maçonaria das academias, eu quero que as pessoas aqui dentro, porque a gente não consegue construir nada sozinho, né?
E eu fui vendo por experiência própria, assim, até, nossa, muito mais o Diego, assim, ó, entre nós dois, acho que eu sou muito relacional, se eu te conheço, a gente vai conversar, eu falo muito, mas o Diego, ele é mais comercial, então ele tem mais facilidade de chegar nas pessoas, de fazer esse networking, e eu acho isso incrível, e eu vejo dele, assim, eu sempre digo, nossa, o networking do Diego é demais, e eu digo às vezes que ele é turco, né, ele vende, ele faz tudo assim, ó, tudo que tu pode ver, tu vai, não, isso aqui, não, eu vou vender isso aqui, ele vai e faz um negócio, e ele fala com fulano, então, e isso eu vejo o quanto é importante, o quanto ajuda a gente, o quanto ajuda as outras pessoas, e se eu quero isso aqui dentro. Eu quero que as pessoas que estão aqui se deem bem e consigam alavancar os seus negócios aqui dentro, porque para nós isso é muito bom, e eu vejo o quanto é bom isso e eu quero fazer esse bem para as pessoas, né? Então, isso sempre foi uma estratégia do negócio que eu, particularmente, sempre quis fazer, vendo o quanto é bom essa facilidade de networking toda que o Diego tem. E o segundo é a questão do ambiente, do porquê. Eu, como mulher, e isso é muito de mulheres também, até eu dando uma palestra para as mulheres, eu falei, a gente não vê os homens, né, pelo menos não via tantos homens dizendo, olha lá, o homem com aquela regata, ai, que não sei o que, não. Mas em mulheres sim, né, mulheres julgam muito mulheres oprimem muito mulheres muitas vezes, né, essa questão de, porque a legging dela tá transparente, tá aparecendo a calcinha, porque tá celulite, porque tá muito gorda. Eu acho incrível que as gerações mais novas hoje não têm isso. E quando a gente abriu a live, eu sempre dizia, eu quero um ambiente em que todas as pessoas se sintam à vontade para vir praticar atividade física. Mesmo aquela pessoa que nunca praticou, até aquele que é o mais treinado. Eu quero que todos cheguem aqui e se sintam à vontade para fazer. Bote a roupa que quiser, que possa fazer atividade física do jeito que quiser. Né? Esses dias uma senhora, porque tua legging tá um pouquinho transparente. Eu disse, que bom, ó, tá todo mundo vendo que eu uso calcinha como toda mulher, né? Então, vamos usar todo mundo, tá tudo certo. Porque eu vejo, aquela menina lá mostrando a celulite. Gente, que mulher que mais de 95% das mulheres têm celulite, né? Eu tenho uns 4% abençoada pela genética, por Deus e por tudo mais que não tem, ou que tem pouca, mas todo mundo tem, entende? Então, é uma coisa assim que tu vai cuidar, eu quero menos, eu quero chegar num objetivo estético, vai demorar um tempão, né? Quando tu entra na academia, quando os iniciantes, o pessoal fala assim, eu cheguei agora e vendo vocês. A única diferença entre uma pessoa que tá lá, que tá com um corpo top, que tá bem treinada, é porque ela começou o quê? 1 ano antes de ti? 2 anos antes de ti? Exatamente. Isso é tudo daqui 1 ano se tu não parar. Exatamente. Né? Então, as pessoas têm muito essa... E eu digo, na live eu quero esse ambiente em que todo mundo se sinta à vontade. E eu pensando aqui agora, até quando eu treino na academia, vira e mexe vem alguém assim, ou uma pessoa mais velha, ou uma pessoa mais magrinha, mais gordinha, aí fala assim, quem dera um dia eu levante esses pesos. Cara, a primeira coisa que eu falo, eu comecei também. Eu já treino desde os meus 16 anos. Quando eu comecei a treinar, eu pesava 60 quilos. Eu era uma vareta. Então, assim, eu comecei. Então, assim, cara, ninguém nasce, né, forte, musculoso, enfim. Ninguém nasce grande, cara. Exatamente. Essa é a questão. Existe uma minoria de 0,01% que nasceu, que herdou alguma coisa, ou que herdou uma genética também, meu Deus, fabulosa, né? Mas, cara, se tu olhar a vida real mesmo, a vida real o quê? Tu ir lá e tu persistir e tu segurar o balanço, entende? Pô, vou lá treinar. Quando eu comecei a treinar, eu treinava só com a barra, cara. Treinava na garagem do meu amigo, que não tinha nem chão, não tinha contrapiso, era brita. O Negão Douglas, corta-cabelo aqui dentro da peitoria, treinava lá na casa dele, ali que me apresentaram a musculação. Cara, era uma mesa, era uns pesos ali no chão e a gente fazia ali, entendeu? E eu olhava a galera puxando lá muito e ele, tá começando só com a barra. Treinava só com a barra. Daí depois eu evoluí, né? Eu treinava lá com o Douglas e ficou muito cheia a academia dele. Que era na garagem, era muita gente. Daí eu fui treinar no Éder, meu amigo também, que tem um comércio aqui dentro da feitoria. E daí eu fui pra garagem dele treinar. Daí na garagem dele tinha contrapiso, daí era cara, era só a barra, velho. Era só a barra, literalmente. Porque na época eu comecei a treinar, eu tinha 58 quilos, era magro. Começou, persistiu e exatamente contigo. Cara, a galera não quer ver isso. Não quer ver o processo, né? E uma coisa interessante, cara, que tu hoje, não sei se já atualizou esse número, mas 5% da população treina.
5%. Não é possível, cara. 5%. 5%. Esse número é antes da pandemia, tá? Então, assim, cara, é muito pouco, né? Não, então, vamos supor que hoje tá em 10, então, dobrou. Mesmo se fosse só 15. Se for 10, já cara, é muito pouco. É muito pouco. E aí, tu comentaste antes ali sobre a questão do porquê que as pessoas não colocaram isso na sua rotina ainda. Quando eu converso com as pessoas que não treinam, que eu, né, sempre tento incentivar, eu percebo muito assim, não me dá vontade. E aí entra aquela coisa, a gente sempre fala, né, cara, a atividade física não começa pela vontade, começa pela disciplina. Então a gente tem que, cara, todo dia eu sei que às 8 horas eu vou treinar. Isso já tá na minha rotina e, cara, mais da metade das vezes eu não tô com vontade. Mas eu vou lá e faço. E se eu não vou, eu me sinto mal depois. Isso aí. Não, que a gente já criou, na verdade, existem várias coisas, né? Vou falar um pouco agora da questão, então, biológica, tá? O que acontece? Quando tu começa a treinar, sempre vai ser ruim, de início. Tu existiu a empolgação para tu começar a treinar. E todo mundo vai lá, faz lá o plano. Pá, fiz o meu plano anual. Comecei a treinar. Então existe aquela empolgação, mas aquela empolgação, ela dura uma semana. Máximo, tá? Passou a empolgação, vem o quê? Só dor no corpo. Tem que pegar, tem que ir pra academia, tem que fazer, tem que tal. Então, se tu conseguir romper essa barreira, depois de um certo tempo, teu corpo já começa a ter uma liberação de hormônios do prazer. De 3 meses, né? Que a gente fala que é o período que... Dependendo da quantidade de treinos que a pessoa também realiza durante a semana. Isso. Mas é em torno disso aí. Cara, passou de 3 a 6 meses, a gente conseguiu vencer, conseguiu passar a arrebentação, que a gente fala, tu começa a sentir exatamente isso que tu falou. Se eu não vou na academia hoje, eu sinto mal. É o meu corpo pedindo pra mim ir na academia, porque ele quer sentir aquele prazer pós-treino, aquela liberação de hormônio, né? Isso aí. E dentre isso também, né, existem umas questões que eu peguei e comecei a ver, a galera não gosta de treinar, né? Não gosta, tá? Mas tu gosta de escutar, qual tipo de música tu gosta de escutar? Gosto de escutar sertanejo. Beleza, então vou escutar sertanejo na hora que eu ir na academia. Tu começa a condicionar o teu cérebro, tu começa a condicionar as tuas emoções boas, aquilo que tu gosta de fazer referente à academia. Então ir na academia já se torna 5% pior, porque agora lá tu escuta música sertaneja, que diminui esse 5%. Eu, né, por exemplo, eu gosto de tênis, eu gosto de roupa. Então o que eu faço? Eu potencializo as roupas de academia, eu potencializo as roupas de treino, para quê? Cara, comprei aquela camiseta nova hoje. Eu vou ir na academia. Eu vou usar aquela camiseta. Já diminuí mais 5% da vontade de não ir treinar. E é isso que as pessoas não conseguem entender. Elas olham para a academia como um sofrimento. E não é assim que deve ser. A academia deve ser um lugar onde tu vai buscar uma melhora na tua saúde, tu vai buscar uma melhora na tua relação social e tu vai buscar uma melhora em si, sentir prazer, escutando uma musiquinha lá, vestindo aquela roupa que tu gosta lá, investindo naquilo que tu já sabe que é importante, né? Então, o que a gente vê muito é isso, as pessoas ainda não conseguiram se condicionar a criar essas boas lembranças da academia, porque é só lembrança ruim, de dor e de sofrimento, e a academia não é isso, é bem pelo contrário, né? E a gente é suspeito em falar, porque não, eu, inclusive, já conseguimos romper. De segunda a sexta, pra mim, é obrigatório ainda fazer 1 hora de esteira. E todo mundo, como é que tu consegue? Gente, se as pessoas soubessem que aquela hora da esteira é a minha hora do dia, é a hora que eu amo. Porque tu falou agora da música, eu tenho TDAH. E a música é uma coisa que acalma a minha mente de uma maneira, me causa sensações assim, ó. Então, pra mim, aquela hora que eu fico na esteira, eu boto algumas músicas ali que estão me causando sensações boas naquele momento. E é a minha hora, eu amo, eu não vejo aquela hora passar. E às vezes até algumas alunas, eu vejo tu caminhando ali, eu disse, esses dias eu vi que tu tava na inclinação tal, eu disse, não, se ela consegue, eu tenho que conseguir também, tu me estimulou, eu disse, não, vai, e todo mundo, como é que tu gosta? Eu disse, eu gosto, pra mim é um momento de esvaziar a mente, desestressar, é o meu momento aquele ali, e o treino é outra coisa, pra mim é terapia, né, então a gente acostuma, e eu nunca fui aquela pessoa assim de super treinar, né, como eu disse, pra mim o treino era saúde, era musculação, hoje, né, convivendo com pessoas que amam a musculação, que me mostraram todos os benefícios reais e que a gente passa aquele sentimento de prazer da musculação. Eu amo, eu não consigo não fazer, eu preciso. E eu vi que eu gosto do treino pesado, né, passando essa barreira da dor. Ontem mesmo uma aluna que começou a treinar com a Bianca,
Ela assim, nossa, eu devia treinar com ela, não sei como é que tu consegue, como é que tu aguenta, eu tô toda dolorida, não aguento mais. Eu disse pra ela, olha, o primeiro mês que eu passei treinando, eu passei 30 dias com dor. Insuportáveis, insuportáveis. Hoje, ela, tu fica dolorida hoje? Eu disse, praticamente não fico. Eventualmente, tem um estímulo muito diferente, eu fico dolorida. Mas eu fico hoje cansada, eu sei que o treino foi pesado, então. Então é uma coisa que teu corpo vai adaptando e tu realmente tu sente muita falta. E eu era a pessoa que não gostava também. E hoje eu não posso ficar sem. Uma coisa que tu falaste ali antes, Júnior, sobre a questão, a Life, ela tem, né, os equipamentos bons e tal. Só que uma coisa assim, por incrível que pareça, a estrutura física e os equipamentos sempre foram segundo plano para nós. A gente sempre trabalhou para ter um nível muito bom de máquinas, que a gente sabe que é importante, mas hoje para nós o que a gente mais trabalha e investe é nas pessoas e no ambiente. Então, assim, para nós, o diferencial da Life é o tamanho, porque no coração da cidade, no centro, que tem as máquinas importadas lá, não. Hoje, se a gente nos perguntarem qual que é o diferencial da Life, são as pessoas e o nosso ambiente. Isso que a gente ouve muito isso das pessoas, né? Que acabam, porventura, saindo e voltando, se mudando e voltando para a cidade, enfim, e trazem esse feedback para nós. Cara, aqui eu me sinto diferente. O clima é diferente. E é isso, é esse intangível, sabe? Não, é isso que parece que é o nosso Aquele DNA. dentro que a gente coloca nossa alma, nossa mulher. É que nem assim, tu vê, tem as academias de rede. Né? Para mim, assim, por exemplo, a gente pode comparar os equipamentos de academia de rede é um carro ali, um carro top e um equipamento que é uma extensora. bom, é um exatamente. Carro. É um carro, né? Mas tá, beleza. Aí tu não sabe dirigir, tu vai lá na Ferrari, tu vai conseguir tirar o melhor proveito da Ferrari? Não vai conseguir. Assim como do carro também, né? Então tu precisa ter o por trás, que é o serviço, que é na verdade, a academia é um negócio que é serviço, não é máquina, não é equipamento. É o serviço, é os bons profissionais, que isso eu valorizo muito, que eles estudem. Eu sempre puxo o pessoal para estudar, para fazer treinamento. Né? Eles têm grupos de estudos, a gente busca pesquisas, eu busco pessoas para vir fazer palestra. Então, a gente está sempre buscando aprimorar os conhecimentos dos professores. Né? E isso é que é o diferencial. Por isso que muitas pessoas vão, porque eu achei lindo aquele outro lugar lá, acho que os equipamentos não sei o que são diferentes, vai. O Diego, às vezes, ele, né, já teve tempos que ele se preocupou, né, quando ele não estava no negócio, ele dizia, pode deixar, vai ir, vai fazer o plano lá, mas vai voltar. Vai voltar. E voltam, porque é diferente. A gente investe no nosso serviço, nas nossas pessoas, que é o nosso trabalho. É o nosso negócio. Gente. Não, para você ter uma noção, minha mãe nunca treinou na vida, né? E eu olhei assim, mãe, quando a gente entrou nesse processo de 2023, que ela tava passando por uma fase bem complicada, eu sabia que o exercício físico é uma das ferramentas mais essenciais que existe para quem está passando por problema de depressão, de ansiedade, seja qual for. O exercício físico ele tem um potencial gigantesco em te fazer, de alguma forma, amenizar os sintomas, né? Então, sim, óbvio, junto de um tratamento psicológico, junto de às vezes, né, por eventual uma medicação, mas o exercício físico em si, ele tem também esse potencial de quê? De minimizar, de confortar, de ajudar e para trazer também todas as questões que vocês falaram. Cara, a gente investe em relação social aqui. Pô, a galera tem que se sentir bem, a galera tem que... E como é que minha mãe entrar? Minha mãe entrou para academia, poderia ser o melhor, como tu falou, poderia ser uma Ferrari que estivesse lá. Qual era a diferença dela? Onde que ela se sentia mais confortável? Andando numa Ferrari ou um Uno lá, um Chevette dentro de uma academia, né, fazendo um comparativo bem distante, mas com alguém lá dentro, ensinando ela, tocando nela, acolhendo ela, abraçando ela, que nem várias vezes ela falou, nossa, eu chego lá, todo mundo me abraça. Tipo, cara, entendeu? É um diferencial, né? É um a mais. E a gente tem que parabenizar isso, né? Porque, querendo ou não, olha todas as barreiras que vocês venceram para chegar onde vocês sempre sonharam e o quanto isso impacta na vida das pessoas. Olha o impacto,
a valorização de vocês, pá, a gente venceu, além daquela realização pessoal, tu olha assim para as pessoas, elas estão se transformando ali dentro. Elas estão se relacionando, elas estão melhorando, elas estão felizes, Sim. de certa forma, estão buscando uma melhora, né? Então, essa é a importância da gente não desistir dos nossos sonhos, dos nossos projetos. Com certeza. Se vocês tivessem desistido lá atrás, É. quanta relação não teria acontecido hoje? Nossa, eu digo assim, porque eu sou uma pessoa, eu sou muito da relação, né, e de tudo. E quando desestimulei, pensei, poxa Deus, não é pra mim lá em 2020. Hoje, vendo a pandemia, foi, né, foi uma coisa que trouxe, né, foi aquele Deus escreve certo por linhas tortas, nos trouxe aprendizado, nos trouxe mais resiliência, mas principalmente nos trouxe, colocou pessoas na nossa vida que numa situação normal nunca a gente teria cruzado. E são pessoas hoje que fazem um papel muito importante na nossa vida. Então, poxa, isso também eu sou grata a tudo que aconteceu, né? Todo caminho, por mais difícil que seja, a gente tem que ser grato, porque as coisas acontecem como tem que acontecer, para as pessoas certas entrarem na tua vida, para tu fazer o que tem que fazer e seguir o propósito, né? Eu acho que nosso negócio também tem essa alma muito, porque a gente tem um propósito, né? Que é entregar essa qualidade do serviço, do bem-estar. Não é só o negócio, é o propósito do negócio. Com certeza. Não é que, apesar de a gente viver da academia e ser um negócio, a gente nada é mais, assim, como eu vou dizer, gratificante para nós do que a gente ouvir de um aluno quanto que ele está feliz, quanto que ele evoluiu, quanto que aquilo ali fez bem para ele. Isso não tem dinheiro de pague. Um exemplo até foi quando teve agora esse desastre aqui, catástrofes e enchentes. Quando voltou água e luz, e que todo mundo tava, vai abrir, não vai abrir, e aí me veio todo aquele trauma da pandemia, assim, do pessoal que não podia abrir, e todo mundo, né, 50% contra, 50% a favor, e, né, como a gente fez umas trocas agora, e na gestão, eu disse, a decisão é tua, eu passei acho que umas 8 horas naquele dia, assim, para decidir se eu ia abrir ou não no outro dia, e aquilo me, né, eu sabendo que como negócio eu tinha que abrir, que eu sabendo toda a importância que tinha, mas eu sabia que iam ter pessoas, né, e tu não tava num clima, tinham pessoas que estavam sem os seus empregos, sem as suas empresas, e tu, sabe, até se sente até um pouco culpado. Mas eu disse, bom, vou abrir. E no outro dia, o que veio de alunos, vieram de pessoas assim, graças a Deus vocês abriram, né, pessoas que estavam trabalhando nos resgates, pessoas que estavam de voluntárias, graças a Deus vocês abriram, que a gente pode vir aqui, aliviar um pouco a cabeça, aliviar a mente, poder voltar para ajudar. Assim, de certa forma, o nosso trabalho está ajudando também. Exatamente. Né? Então, que bom, sabe? Daí deu um quentinho, assim, no coração, sabe? Foi muito bom. Lembra na pandemia, no pós-pandemia também, durante a pandemia também, a gente ouviu muito, assim, das pessoas que tinham parado de tomar remédio por causa do exercício físico e que voltaram a tomar remédio por causa da pandemia. Cara, ó, eu também tenho TDAH, né? E é um TDAH, assim, absurdo, tá? Cara, se eu não tivesse exercício físico na minha vida, sei lá, velho, eu tava ou já tinha pirado, ou tava tomando um excesso de remédio, alguma coisa. O exercício, pra mim, pra minha vida, eu posso ficar o dia inteiro, né, fazendo. E às vezes eu faço isso, pratico um esporte, pulo lá, faço outro. Sim. Mas não é uma questão, pra mim, é como a Ju fala, ela vai pra esteira, ela fica... calma. Poxa, eu vou lá, eu gastei a minha energia, de certa forma, no meu corpo, porque quem tem TDAH, ele tem essa explosão, assim, o tempo inteiro tá no pico. Não é de vez em quando, eu acordo já, sabe, o ponteiro já tá lá em cima. Então, cara, se não tivesse esse tempo, né, durante a enchente, beleza, eu fiquei, acho que deu uma semana, assim, que eu não conseguia ir treinar, porque eu tava lá na questão, mas, cara, eu sentia muito mal, por toda a situação que estava acontecendo, pelos salvamentos, tudo que a gente estava fazendo, mas o meu corpo estava se sentindo mal porque não estava acontecendo aquele exercício que eu fazia lá, aquela qualidade de ir lá, parar um pouco, agora eu vou fazer o meu treino aqui, agora eu vou exercer isso. E quando tu tomar esse posicionamento, né, com certeza foi aquela questão de julgamento, porque muitas pessoas não entendem isso. As pessoas ainda não entendem que abrir uma academia é muito melhor do que abrir uma farmácia, cara, em determinada situação. Em determinadas situações, porque a academia, ela previne muito daquilo que tu vai buscar na farmácia lá na frente.
Eu estou fazendo uma cadeira, finalizei agora, na verdade, que é de envelhecimento humano, e essa cadeira de envelhecimento humano traz nitidamente a diferença entre pessoas que treinam durante a vida, durante a fase adulta, e como vivem a sua velhice, e aquelas que não treinam. Claro, com certeza. Questão de medicamento, questão de se locomover, questão de pegar uma sacola do chão. A diferença é gritante, a diferença não dá mais para a gente comparar, né? O que a gente tem que fazer, na verdade, é dar esse start, dar esse início e entender a importância que existe dentro desses ambientes de cuidado próprio e buscar mais nesses ambientes. E vocês hoje buscam ter mais unidades da Life Academia em outros lugares, ou hoje vocês querem fomentar mais ali, ter esse cuidado com o pessoal ali e né, investir em outros negócios? É que a gente pensa bastante nisso, né, e de estratégia de negócio. Como eu disse, o nosso negócio ele tem um propósito, né, e às vezes tu transformar numa rede e levar esse propósito pode ser que se perca um pouco, né, então isso é uma dúvida que a gente tem. Mais unidades que a gente vai conseguir cuidar, que a gente vai levar a mesma, ou que a gente vai colocar na mão de pessoas que vão ter o mesmo propósito, carinho, cuidado que a gente tem. E também temos outras frentes, né, que a gente quer trabalhar derivadas da Life, né. Eu tenho alguns projetos, até iria começar esse ano, mas daí com enchente. E eu estou fazendo revisão de processos e procedimentos esse ano, então tu vai ver mais mudanças de atendimento, de tudo lá na Life. Então, acabei de novo revisitando o interno, porque a gente sempre, né, tem que olhar para a estratégia externa para crescer, mas sempre cuidando do interno também. E eu acho que antes de cada grande passo, a gente tem que dar uma revisitada. E é isso que eu estou fazendo esse ano, para daí sim, no ano que vem, a volta de expansão de negócios mesmo. Olha aí, ó. Cara, é que nem tu falou no início, a gente está sempre olhando, né, para o nosso negócio, tanto no aspecto de revisitar modelo de gestão, metodologia de trabalho, quanto no aspecto físico, né? Então, assim, a gente está sempre movimentando. Isso é uma coisa que esse comodismo não faz parte da nossa vida, assim, né? E não faz parte do nosso negócio. A gente já está com vários projetos até para esse ano mesmo, de movimentar a questão física, de movimentar a questão de estratégia. Então, cara, daqui a pouco tu vai me dizer que ano que vem de novo tu vai estar numa live diferente. Ó, mas então, é isso aí. Isso é bem provável. É bem provável. É isso aí. Algumas coisas diretas assim, de estrutura a gente já tá quase para sair, né? Não teria atrasado tanto se não tivesse tido toda essa questão da enchente. E a gente resolveu dar uma pisada no freio, mas agora já começamos de novo as movimentações, né? E quem nos move sempre são os... Cara, eu acho que o nosso negócio é muito dinâmico, né? A gente acaba ouvindo muito o nosso cliente, percebendo, né, onde a gente tem que mudar e traçar a nossa estratégia para essa mudança acontecer. Então, assim, a gente não vai ficar, não, a gente está bem assim, estão falando, deixa. Não, a gente ouve. A gente ouve, pondera, isso faz sentido? Faz. Vamos ouvir mais gente, vamos, né? E a gente faz muito isso. Toda hora a gente está voltando agora logo, a gente tem a pesquisa de satisfação que está sempre disponível, né? Para ali o pessoal só acessar QR Code e tal. E de tempos em tempos a gente faz tipo uma blitz assim da pesquisa, né? Agora vai ter de novo. Aí pesquisa de clima dentro, né? Da equipe, pesquisa com os alunos, para a gente saber o que a gente está acertando, também de estratégia, né? No que a gente está acertando, o que a gente pode melhorar. E é sempre bom, essas críticas positivas, assim, construtivas, a gente sempre presta atenção para melhorar, né? Eu acho que a gente tem também, por mais que por vezes a gente não está com a pesquisa efetivamente acontecendo, a gente tem uma equipe, né, os professores acabam ouvindo dos alunos e eles trazem isso, né, tanto para a Carol, que é a nossa gerente, quanto para a Ju, e isso tudo vai chegando em nós, a gente vai ponderando, isso aqui já é a segunda vez que chega, vamos olhar com carinho para isso aqui. Então, até agora, há pouco a gente está vendo algumas situações e a gente percebeu que a gente tinha que mudar algumas coisas. E, cara, sempre a gente ouve muito, parece que a gente reclama que a gente fala alguma coisa e não acontece nada, não chega, sempre chega. E a gente sempre, cara, faz alguma coisa para amenizar ou melhorar a situação, sempre.
Aí daí também vai naquela coisa que eu falei também, é o filtro, né? É o Tem filtro. coisas que as pessoas falam, que às vezes incomoda alguém, mas que é da logística do negócio, não tem como a gente mudar. A gente tenta, né, ouvir todos e atender todo mundo, mas são muitas pessoas também com muitas maneiras diferentes de pensar. Então, eventualmente tem alguma coisa que não tem como a gente fazer, ou que a pessoa realmente não entende como é o bastidor ali, e aí acaba, ai, não fizeram nada. Não, a gente analisa tudo que chega para nós, né? A equipe sempre é orientada a conversar com os alunos e trazer. E tem processos para isso e a gente sempre fica sabendo tudo que sugestões ou coisas que as pessoas peçam, né, de mudanças ou que estão pedindo algo a mais, a gente está sempre sabendo. Só não faz se não é possível mesmo. Sim. Gente, que hora que já é aí, Gabriel? Já deu Já quantas foi. horas? Já deu. Acho que uma hora A gente Uma fala, hora, eu falo pouco, uma hora de dizer para te me cortar antes. 1h40, mas eu acredito que todo esse tempo foi de muito aprendizado, né? Principalmente nessa troca aí, tanto pro telespectador quanto para mim, eu acredito que para Nós, com vocês certeza. também, porque a gente revisitar muitas vezes nosso passado nos traz às vezes soluções para o nosso presente, né? com certeza. A gente começa a revisitar nosso passado, a gente começa a contar as histórias que a gente já viveu, mas parece que tu sente um sentimento diferente. E esse, na verdade, que é o grande intuito aqui do nosso podcast, né? Mostrar o quão múltiplo o Diego é, o quão múltiplo a Ju é, Sim. e trazer isso pro público, né? E a gente também ter essa percepção, o próprio entrevistado sentir, cara, olha só por tanta coisa que eu já passei. Bem reflexão. Reflexão. Bem E tu reflexão. valoriza muito mais Tu teu valoriza, presente, né? tu valoriza. Porque Tu às enfrenta vezes diferente teu presente. É, Mas a melhor forma que tem, pra mim, que eu acho, cara, a gente tá numa batalha ali no teu presente, tu olha assim, caramba, parece que tu não vai conseguir. Daí quando tu olha pra trás, tu vê que tu já passou por coisa muito pior. exatamente. Muito pior, né? Mas eu queria que vocês deixassem uma mensagem de reflexão, a última, a Ju e o Diego passassem algo aí, tipo, pra quem tá começando, pra quem tem um sonho, pra quem tem um objetivo, pra quem quer chegar lá e se tornar, né, uma referência dentro da sua cidade, dentro do seu estado e até mesmo dentro do país, né? O que vocês teriam para falar para essas pessoas? Cara, eu acho assim, ó, independente qual seja, se tu tem um sonho, segue ele. E independente do tamanho do teu sonho. Então, assim, quando a gente falava lá no início, como a Ju disse, que eu vou ser a academia referência da cidade de São Leopoldo, eu pensava assim, é um otimismo gigantesco. Mas por que não? Se eu trabalhar, se eu não prejudicar ninguém, se eu fizer o meu trabalho de uma forma digna e percorrer esse caminho dia após dia, é possível. Com certeza é possível. E é uma coisa muito importante, olha para dentro, olha para ti, para o teu negócio, seja melhor que tu amanhã do que tu é hoje. E não olha para o lado. Não olha, eu tô começando agora, mas tem aquele cara que ele é gigantesco, mas ele começou. Ele também começou. Então, assim, eu acho que é muito importante, sabe, olhar para ti e ser melhor, evoluir a cada dia a ti mesmo, e não olhar para o cara do lado, não olhar para... Se a gente olhasse naquela época para a Academia Maior de São Leopoldo, a gente não, sabe? Não, vamos trabalhar e vamos fazer o que a gente acredita. Vamos percorrer o nosso sonho. A gente começou como um centro de saúde, né? A gente viu que não dava, a gente começou a percorrer outro caminho e a gente foi acreditando nisso. Então é uma mensagem que fica resiliência e acreditar no teu sonho e percorre o teu sonho. Olha para ti, te desenvolve e cresça em relação a ti mesmo a cada dia. E não olha para o lado. Acho que essa é a minha mensagem. Eu acho que muito disso, né, que o Diego falou é o que eu diria também. O positivismo, o otimismo é importante, mas assim, eu sempre tive, sim, bastante, mas eu também sempre fui muito de estratégia, de pensar. Eu acho que é da minha história mesmo de vida, eu quero o plano A. Sempre a situação é A, mas eu sempre estou preparada para ter que fazer um plano B e um C. E sempre penso nos piores cenários do que eu quero que pode acontecer. Então, é estratégia, estar preparado para os riscos, né? Tu vai apostar, mas tem que saber o que risco tu tá correndo e tu tem que estar preparado para pagar as tuas consequências se não der certo. E é sempre isso que eu faço, né? E acontece, né? Empreendedorismo é isso, tu não pode
achar que vai dar tudo certo de primeira, que vai ser tudo lindo e maravilhoso, porque não é fácil. E bom, é sempre acreditar e pensar na tua estratégia, acreditar no teu negócio, e principalmente tendo um propósito já é meio caminho andado, que isso vai te diferenciar de qualquer concorrência ou peixe grande que tu acha que não vai poder concorrer com ele. Muito bom, gente. Então agora a gente encerra o segundo episódio do Múltiplo Podcast com uma salva de palmas aí para esse casal maravilhoso. Obrigado. Que nos trouxeram essas vivências. Valeu! Valeu.